Fala galera, e hoje nós estamos aqui com a queridíssima Renata. Muito prazer revê-la, Prazer é Renata. todo Quanto meu. tempo, hein? Quanto tempo? Já tem quase 2 anos, né, que eu vim aqui a primeira vez. Quase 2 anos. Gente, eu e a Renata, a gente tem uma história muito linda, uma história muito bacana. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho dessa história. As meninas chegam aqui e sempre falam a mesma coisa. Darnilho, me dá um frio na barriga. Será que eu vou conseguir? Eu falei, gente, a gente bate papo, a gente conversa. Podcast é conversar, É Renata. E verdade. muito obrigado, então, pela sua presença. Queria te agradecer para a gente poder Imagina. levar essa experiência sua, que é vasta, que é uma história aí muito bacana, que com certeza vai ajudar aí milhares de pessoas a entenderem que elas podem, né, Renata? Exatamente. Eu acho que o mais importante é isso, né? O processo por si só já é um aprendizado para nós mesmos. E mais importante do que nós aprendermos é a gente poder influenciar as pessoas e transformar a vida delas também. Mostrar que é possível. Perfeito. E vamos começar então, Renata. Explica para esse pessoal que está te ouvindo. Muitas alunas, eu comentei que você estava vindo aqui, elas falam, ai, nossa, eu adoro a Renata, ela é ótima, ela é sempre prestativa. Me conta, quem é Renata? Então, a Renata é nutricionista e eu falo isso com o coração assim cheio de gratidão por poder levar conhecimento para a vida das pessoas, mas o mais legal é que quando eu procurei, né, você para me orientar no processo, eu sentia que a técnica que eu tinha, que eu sempre estudei muito, sempre gostei muito, sempre aprimorei, fiz graduação, pós-graduação, sempre, né, ali em contato com a ciência, que é algo que me move muito assim, a aprender, eu sentia que tinha algo ainda que não deixava eu me manter no processo por muito tempo, ainda que eu dominasse a técnica. E eu falava assim, gente, eu preciso de uma coisa que me deixe mais consistente. Eu consigo fazer, eu consigo ajudar as pessoas, fazer para mim, mas havia alguns momentos que eu tropeçava. Eu tropeçava e aí eu voltava no início e eu falava, não, eu quero algo que realmente seja determinante nesse momento. E foi quando eu te procurei, porque eu sentia que você não só dominava a técnica, mas você trabalhava muito a parte comportamental, a parte de mentalidade, a parte que fortalece aquele seu sentimento de eu posso, eu consigo e eu preciso só manter isso por tempo suficiente até que eu veja resultado. E eu falei, gente, esse cara é isso que está faltando para mim. Essa consistência eu preciso aprender como que faz. Como foi, Renato? Como é que a gente se encontrou? É porque vai passando o tempo, né? Eu falo, a gente tá ali eu fico nas redes sociais produzindo conteúdo, tentando alcançar as pessoas e tocar as pessoas de alguma maneira, né? Dar esse clique, esse start. É legal ouvir você falar que esse start veio com o quê? Com tentativas de você colocando em prática e sempre pensando, pô, peraí, tá faltando alguma coisinha, né? E hoje, com orientação, você sabe que o que falta, na verdade, é esse direcionamento. Exatamente. Esse é o diferencial. E eu acho que é o que as pessoas pecam muito. Às vezes elas têm acesso a dietas que melhorariam o corpo delas, eventualmente, porém elas não fazem aquilo por tempo suficiente porque elas tropeçam e param. Elas desacreditam do processo, elas têm pressa do processo acontecer. E você vem com essa conscientização de mostrar para as pessoas e você tem uma dieta que te melhora na mão. Pronto, você só precisa esperar o processo acontecer. E uma Isso foi o coisa diferencial para mim. Uma coisa legal, Renata. A Renata é nutricionista, então eu sempre, né, falei, Renata, você tem que ter um olhar profissional. O que eu estou te ensinando aqui é um direcionamento e você vai entender a lógica. E eu falei com ela, se uma aluna que não é da área ela consegue compreender, você vai conseguir compreender muito mais. Então eu quero um olhar mais analítico, mais crítico para você poder aprender e para tudo que você conseguir ter aplicabilidade com você, com certeza você, além de ter sensibilidade, você vai conseguir aplicar com as suas alunas, com as suas pacientes. E Exato. durante essa jornada, você conseguiu pegar esse conhecimento e também passar para frente? Nossa, foi um amadurecimento do que eu já sabia, porque a gente acaba tendo acesso a novas estratégias, né? Que você tem tempo de clinicar, né? De aplicar suas estratégias em você e em pessoas. Então, você tem um banco de dados gigantesco que é ouro em pó para a gente. Então, a estratégia ela já vem pronta, validada, né, com dados e fatos de várias pessoas que já passaram pelo processo e tiveram resultado. Então, eu ter acesso a essas estratégias já validadas, para mim, é essencial. E é gostoso ver que eu aplico em mim as estratégias e eu valido mais uma vez
o processo, mas aplicando na minha vida. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E é gostoso quando as pessoas que convivem comigo, elas veem o processo acontecendo e o ambiente vai mudando. A gente começa a criar esse poder de influenciar as pessoas de forma positiva. É Isso, o que mais me encanta, assim. isso é muito legal, ô, Renato, ouvir, porque eu, do lado aqui, eu falo para vocês, né, eu gosto da frase, para você não é um evento único, ou melhor, para você é um evento único ser orientado, assim, quando eu escolho ser orientado, mas para mim eu vejo acontecer. Então, eu consigo perceber a evolução de vocês. E desde o início você se mostrou interessada, você se mostrou disposta a fazer. E quando a gente é direcionado para a gente poder ter um resultado que a gente nunca teve, a gente encontra barreira, a gente encontra dificuldade. E uma coisa que você citou, que é justamente explicar qual que é o tempo que acontece as coisas. Você não vai para o aeroporto A para poder esperar seu voo que sai do aeroporto B. E muitas vezes você também, como profissional, pode falar. Uma das dificuldades que eu tenho, por exemplo, é justamente isso: é pegar uma pessoa, porque se ninguém te ensinou, você não sabe, e mostrar para ela o seguinte: olha, o mundo ele não é assim que funcionam as coisas. Muitas coisas que você escutou têm viés, foram faladas dentro de um contexto, com uma certa particularidade, até mesmo com um certo objetivo ou público. Então eu tenho que reconstruir muita coisa. Exato. Isso também acontece com você? Acontece muito. As pessoas chegam já assim com muitas crenças e a gente vê que a mídia e a moda ela não ajuda muito nesse sentido e as pessoas elas são leigas e muitas delas nunca passaram por um processo que realmente funcionou. Então, tudo que aparece, elas entendem como uma nova oportunidade de fazer dar certo e elas acreditam, elas colocam aquilo como uma verdade. Quando elas vêm para a gente, elas vêm cheias dessas crenças. E a gente precisa desconstruir tudo aquilo para construir novamente. E como a pessoa não tem um resultado, ela pode até ver que você deu resultado para outras pessoas, mas ela se enxerga como um indivíduo que não tem um resultado, então ela tem dificuldade de desconstruir aquilo que para ela é concreto, para ela acreditar numa nova verdade que para ela ainda não trouxe resultado. Então é muito difícil assim você ganhar a pessoa. Você ganha a pessoa, você tendo resultado, acho que é a primeira coisa. E quando eu decidi realmente fazer a consultoria com você, eu falei, eu tenho certeza que o Danilo ele tem as ferramentas necessárias para me fazer ter o resultado que eu nunca cheguei. E a partir desse momento, eu consigo ganhar a confiança das pessoas. Eu tendo o resultado, eles vão olhar e vão falar: aquela nutricionista ali é diferenciada. Olha o que ela já alcançou. Olha o antes e depois dela. Olha o quanto de conhecimento que ela deve ter adquirido nessa estrada. E aí, né, dessa forma, você consegue passar confiança para as pessoas através do seu resultado. Isso é muito legal, Renata, porque eu sou moldado no erro. Eu falo, as meninas me perguntam, Daniel, você não erra? Eu falo assim, gente, eu já errei tanto, mas tanto na minha vida, que hoje em dia eu ainda assim erro alguns pontos, mas vou lá e tento explicar o que aconteceu, porque a gente não acorda para poder errar, a gente erra no meio do caminho. Então, peraí, se eu não acordo para poder errar e eu erro no meio do caminho, existem induções ao longo de todo o processo que fazem com que você não seja você, por exemplo, porque o que você deseja mesmo é sempre estar bem, estar tranquilo, ainda mais quando você já vivencia isso também, que aí você quer intensificar cada vez mais. E aí, durante o processo, a gente começa a compreender que existem variáveis demais. E uma coisa legal que você falou é o seguinte: na hora que a gente vai sentir na pele, a gente começa a ter sensibilidade para compreender o que a outra pessoa vai sentir. E isso ajuda, pelo menos do meu lado, a compreender. Eu olho para uma pessoa e falo assim: nossa, ela tem uma jornada. E é como se fosse uma linha do tempo. E eu situo ela na linha do tempo porque eu já passei por ela. E aí, à medida que a gente vai trabalhando, a gente tem outras alunas também que já passaram. E isso ajuda a gente a dar clareza para poder montar uma jornada para ela. Eu comento muito isso com vocês, né? Cada uma de vocês está em uma jornada e ter essa sensibilidade de ir lá e fazer, não só pelo nosso resultado, mas faz com que a gente faça dieta de uma maneira muito mais tranquila, não é? Muito mais tranquila, com certeza. E eu vejo assim que muitos profissionais, eles pregam, né? Ah, fazer a dieta é fácil, olha aqui, a dieta é gostosa, mas quando a gente vive o processo, a gente vê que uma parte do processo é sim você cumprir as refeições que tem ali, você diversificar de forma que fique acessível para você, que fique gostoso, que fique prazeroso. Porém, tem um outro viés da dieta, que é a administração da dificuldade, a administração daquilo que o ambiente te apresenta e que é difícil para você. É um aniversário, é um evento, é um churrasco, é férias, em viagem e todas essas coisas. Então, fazer a dieta
ok, é uma parte, mas administrar o erro também é outra parte que a gente precisa dar muita atenção. Uma coisa, Renato, que é importante ser falado é isso. Eu falo, né, esse modelo de negócio que eu não criei, na verdade, eu fui vendo o que precisaria ser feito para as pessoas poderem ter resultado. A gente que é orientador, a gente que é profissional, a gente ama ver o resultado da pessoa. A pessoa, na Com verdade, certeza. ela fala, a venda ela é algo muito legítimo. A pessoa escolhe pagar a gente e claro que a gente quer que a pessoa fique feliz, porque parte do nosso trabalho é materializada no esforço e na recompensa que essa pessoa vai ter. Com certeza. E nada mais do que o profissional junto com você para querer ter esse resultado. E quando a pessoa pega e a gente dá essas instruções, né, na faculdade tem uma matéria que é uma das matérias mais importantes que eu acho que tem, que é justamente educação nutricional, que é você poder informar para as pessoas sobre o processo. Eles não falam muito sobre essa perspectiva na faculdade, mas o nosso trabalho é esse, né, Renata? O nosso Exato. trabalho, depois de definir a parte técnica, é justamente você explicar que durante o caminho vai ter obstáculo, vai ter problema, e isso pode ser resolvido. Exatamente. E eu falo que o conhecimento, ele liberta. Às vezes, a pessoa vai num profissional, independente de ser um nutricionista, qualquer profissional, e eu me coloco nesse grupo porque eu vou a profissionais. E quando o profissional, ele te explica o processo, ele explica quais os passos que você vai passar, ele determina ali ações que você precisa fazer para driblar dificuldades, quando a pessoa tem um overview, né, de todo o processo, ela confia mais. É uma previsibilidade que a pessoa tem do processo que faz ela entender, opa, eu sei esse caminho que eu estou indo aqui. Nossa, eu conheço esse caminho. Não é algo totalmente obscuro, totalmente desconhecido. Então, isso acaba alimentando a confiança da pessoa e eu acho que sim, mantém ela mais no processo. Então, a gente educar o paciente nas dificuldades que ele vai encontrar, nos percalços que ele vai encontrar, em quais momentos que ele pode errar, e aí ele já prevê o erro e já tentar uma ação prévia para bloquear aquele erro, é o que é o diferencial da educação nutricional. Então, a gente tem que investir, sim, na técnica, tem que ter estratégia boa, mas a gente educar e conscientizar a pessoa é fundamental. Perfeito. Essa semana eu fiz um comentário a respeito de justamente trabalhar com mulheres. Não sei como é que está seu público hoje em dia, depois você conta pra gente. E meu público, ele nichou muito, mulher. Por quê? O homem, geralmente, até uma certa idade, ele quer divertir demais, ele quer beber demais, e muitas vezes isso cria um ambiente que impossibilita ele de evoluir até certo ponto. Ou melhor, ele evolui até certo ponto e depois ele para. E aí, no longo prazo, na consultoria, fica mais mulheres. E eu comentei que uma das coisas que eu aprendi para poder trabalhar com mulher é exatamente isso. Você precisa explicar. A mulher, você não pode chegar para ela e falar assim, faz isso. Ela vai olhar para você e falar assim, eu não vou fazer, entendeu? Mesmo você tendo contratado, não vou fazer. Não, peraí, você vai fazer isso, por conta desse motivo vai acontecer isso, e quanto mais você explica, melhor fica. Tem uma analogia, Renato, que eu usei esses dias, que eu acredito que seja melhor para a gente que orienta. Quando uma pessoa chega até a gente, ela chega com conhecimento prévio, certo ou errado, isso não importa, porque dentro também existe a sua metodologia, a pessoa vai Sim. confiar em você. Mas é como se essa pessoa estivesse num túnel tudo escuro, e ela está lá no meio do túnel. Ela não consegue enxergar o que vai acontecer, ela não sabe qual que vai ser o próximo passo, ela não sabe absolutamente nada daquele processo que ela está sendo inserida. Você está de fora, olhando essa pessoa no túnel, só que você tem visibilidade por todo o caminho. E aí o que acontece é que esse conhecimento, essa analogia ela é muito legal, é justamente você dando luz para aquela pessoa, para ela comece a enxergar. Mas você não vai para dar para ela uma lanterna para ela enxergar longe, não. Vamos pegar uma vela, depois vamos pegar algo Uma lamparina. exato, para poder iluminar. Quanto mais a pessoa sabe do processo, mais ela sabe o que vai acontecer. E mesmo assim tem uma coisa, né, Renata? É imprevisível. A gente tenta fazer o máximo de previsibilidade do processo, mas o corpo de cada uma é de um jeito, de jeitos diferentes, a forma como a pessoa vai encarar os processos é diferente, as adaptações metabólicas de cada pessoa é diferente. Então, por mais que exista um padrão, porque somos seres humanos e vamos repetir comportamentos na maioria das vezes, existem algumas particularidades. E isso é muito legal na sua consultoria, que os ensinamentos que você coloca lá, de forma geral, acontecem quase que 100% deles. O ajustezinho ali, que às vezes, comigo foi diferente, você vai e fala, mas com você está acontecendo isso, isso, isso. Às vezes você manda até antes. Às vezes eu vou reclamar, Danila, aumentou um pouquinho o carbo aqui, não, deu uma distensãozinha abdominal. Você já mandou antes.
Antes do processo acontecer, eu até brinquei com você um dia, eu falei assim, Danilo, mas o negócio nem aconteceu, você já, já mandou aqueles textões lá e falando tudo que aconteceu. Eu falei, gente, mas parece que tem uma bola de cristal. Mas é assim, é a força da experiência, né? É bonito Exato. demais. Uma coisa, Renato, que é muito legal, eu falo, gente, eu não sou especial, eu não sou uma pessoa super dotada, porém eu sou uma pessoa interessada e curiosa. E pelo fato de eu estar ali, eu tô no campo de batalha, né, Renato? Eu quero ter um corpo, eu quero ter saúde, eu É, quero ter qualidade de vida, eu quero ter energia, eu quero ter uma visão diferente, por uma lente diferente para a parte da nutrição, porque eu acredito muito que o corpo humano ele está todo integrado e na hora que você tem o controle da sua composição corporal, a sua atenção pode ir para o trabalho, a sua atenção pode ir para uma leitura. Você começa a querer não só evoluir a sua composição corporal, mas também evoluir nas outras áreas da vida. E uma coisa muito interessante, Renata, é que você era uma mulher no início da consultoria. E à medida que você foi evoluindo, a gente conversa bastante, né? Você teve uma mudança de país no meio do caminho, e em alguns momentos eu te vi um pouquinho perdida, e eu tenho que dar tempo ao tempo, orientar, né, aham. Renata? É igual a espremer uma massinha. Se você espremer demais, gente, sai nos seus dedos. Tem que E ir moldando devagarinho, tem né? que ir moldando. E a gente conversava bastante. Eu falei, pô, Renata, você é uma pessoa interessada, você é inteligente e continua dando raça, continua se esforçando. E você hoje consegue fazer isso muito bem, né, Renata? Nossa, muito melhor do que foi no início. E é legal porque a primeira parte do processo, né, que a gente teve que interromper por causa da coluna, eu parei de treinar, e quem para de treinar já para de fazer dieta, porque as coisas têm que andar integradas. E eu acabei dando uma desanimada no processo. E essa desanimada que eu dei, depois que eu voltei, eu vejo como que os tropeços lá de trás, como que essas escorregadas que a gente dá, ela faz a gente ficar mais madura depois. Quando eu voltei com tudo, eu falei assim, Danilo, nada me para agora. Eu voltei igual um foguete. Parece que a gente pega os aprendizados e fala, não, eu errei nisso aqui, deixa eu, né, recalcular a rota aqui, nisso aqui eu não vou errar mais. E isso é importante. A pessoa ela não pode permanecer no erro, senão ela não sai do lugar. O erro ele é importante. Às vezes a gente fica muito frustrada quando a gente erra, né? Lá no grupo mesmo as meninas falam: "Nossa, fui no aniversário, fiz isso". Porque às vezes a gente, né, sai da rota um pouquinho. E aí você fala: "Mentalidade F5". Aprende com o erro e continua na dieta. O erro ele é importante, ele dá uma sacudida na gente, mas é para recalcular a rota e continuar o foguete a todo vapor. Sim, eu brinco com vocês que o erro ele já existe em potencial em Uhum. qualquer fato da sua vida. E quanto mais você evolui, na verdade, você se torna profissional em qualquer coisa que você vai fazer. E o profissional, ele tem que errar menos em qualquer coisa. E o que acontece é que aquele erro, já que ele acontece com baixa frequência à medida que você vai ganhando experiência, ele te significa demais. Você tem que parar a sua vida e parar e pensar assim, nossa, peraí, por que eu errei, qual o motivo, qual a razão, numa situação análoga, o que eu ia fazer de diferente? Porque tem pessoas, Renata, que elas erram, mas elas não param para poder interpretar. Exatamente. E eu uso a expressão, né, não erre de forma profissional. Você mesmo, você foi aprendendo com seus erros e a gente vivenciou uma coisa muito interessante. A Renata, gente, quando ela começou a consultoria, você vê, tinha vontade, já tinha direcionamento e entendia, igual você comentou que você busca consultorias e bons mentores, eu busco isso o tempo todo. Eu falei, eu não quero inventar roda, eu quero pagar a hora de alguém que está estudando a vida inteira por isso, porque ele vai me mostrar o caminho Claro. mais fácil. Ele já validou as estratégias e falou: esse aqui é o melhor caminho, segue por aqui. Perfeito. E aí o que acontece, Renata, é que você comentou uma coisa que é suscetível a acontecer com todo mundo, que é justamente uma quebra de rotina perante um problema. Qualquer que seja o problema, me conta como foi para você, à medida que você estava colecionando o resultado, que você estava indo tudo certo, a gente comentou o que você fez depois do erro, já deu para perceber que a Renata é blindada, uma mentalidade muito boa, mas isso é construído, tá, gente? Você Isso. que está escutando a gente, se você tiver esse tipo de mentalidade, nossa, eu sei que eu vou errar, mas espera aí, eu vou continuar errando? Eu vou continuar errando da mesma maneira sempre? Eu falo, a vida me ensinou que errar duas vezes pelo mesmo motivo já está errado. Você pode até errar por motivos semelhantes, Exato. mas cria aquele aprendizado. Como foi para você? Porque você chegou a ter um corpo, a gente fez um trabalho, você Sim, chegou a ter um corpo e você depois começou a se degradar. Como é exatamente. que foi para você inicialmente quando isso começou a acontecer? Você tinha consciência que isso estava acontecendo e qual que foi o clique para você poder falar, nossa, agora eu tenho que voltar? Exato. No primeiro momento, eu vim com uma ansiedade muito grande, achando que todas as técnicas que eu já havia
aplicado em mim mesma não eram suficientes. E a gente já falou aqui, né, que o processo ele é construído pela técnica, mas tem a parte comportamental. Eu não dava tanta importância para essa parte comportamental. Eu queria uma dieta perfeita, bem distribuída ali em macros, na parte técnica, bonitinha, alinhadinha, e eu achava que aquilo ali talvez seria o suficiente. E aí, quando eu entrei na consultoria, eu falei, não, Danilo tem um negócio diferente nele ali, que não é só a dieta, tem mais coisa nesse bolo aí. Eu vou ter que aprender como é que faz esse negócio. Mas ainda assim, eu vim com uma ansiedade, achando que, não, Danilo motiva. Eu via os vídeos, né? Não, Danilo dá tapa na cara da gente lá, com carinho, nos vídeos e tal. Eu preciso é disso, de uma pessoa que fica ali me falando, não sei o quê. Só que a gente sabe que a motivação, no início, ela tem aquele pico, né? Ela tem aquele pico, eu dei aquele pico, comecei a dieta e tal, aquela coisa toda, animação. E aí aconteceu aquela ruptura, né, que eu machuquei a coluna, eu tive que ficar parada, e aí você já começa a ver o seu ambiente descontrolando, e é toda aquela motivação que você tinha ali no início, motivação é uma coisa que ela não te movimenta o tempo todo. Existe uma outra coisa, chama disciplina, que se você não tiver, a motivação existem momentos que ela te abandona. E aí a minha motivação ela foi caindo, porque eu já não estava treinando, você perde um pouco o time ali da rotina, aí você fala assim, já não estou treinando, a dieta já vai dando, já vai abrindo espaço para errar. E aí a motivação foi diminuindo, até o ponto que eu falei assim, eu acho que não tem como. Não tem como, eu já não estou treinando, eu não estou gastando energia, a dieta que eu vou fazer não vai ser suficiente, então desanimei. De vez, parei. Na segunda vez, quando sarei a coluna e voltei com tudo, eu já vim com uma mentalidade mais amadurecida. Sabe aquela coisa de adolescente que vem assim, e quer viver tudo na festa e não sei o quê, conhecer um monte de gente, e parará. Eu já vim mais amadurecida, eu vim, sabe, tranquila. Eu falei, calma, não é na rapidez, não é na ansiedade, é um passo de cada vez, vamos ter paciência. Eu lembro que eu conversava com a Daiane, e eu falava, ai, Daiane, não sei, já tem um mês assim que eu voltei, eu não estou vendo resultado. Ela falou, minha filha, calma, as coisas vão Ela com aquela acontecendo. voz fininha, Tranquilo, tranquila. calma, vai acontecer. Aí eu olhava assim, né? Eu olhava e falava, Daiane, ela mandando as fotos dela de antes e depois e tal. Falei, Daiane, mas você já estava bem. Nossa, eu ainda tenho que melhorar demais, vai demorar muito. Ela falou, Renata, vai demorar, mas vai acontecer. E é para a vida toda. Uma vez que você alcança esse resultado, você não perde mais. E eu vou te falar, benditas conversas que eu tive com a Daiane, porque ela foi assim, um divisor de águas para mim, porque ela era uma pessoa que já estava evoluída no processo, né? Já tinha passado, ela já estava com a lanterninha lá iluminando o caminho para a gente também, que o grupo ali tem muito esse papel, né? As meninas que já estão mais avançadas no processo, elas exercem um papel fundamental. E aí ela falou, não, só fica tranquila, Danilo está te orientando, vai com fé que vai dar certo. E aí eu tirei essa ansiedade e comecei a trabalhar em cima da consistência. Eu falei, os anos vão passar, os meses vão passar do mesmo jeito. Eu fazendo ou não fazendo. Eu não fazer não me ajuda em nada. Então, a única chance que eu tenho, a única opção que eu tenho é fazer. E pronto, eu tirei aquele peso das costas da ansiedade de ver o resultado. Eu falei, o resultado ele já é meu. Se eu fizer o que eu preciso fazer, ele já é meu. Eu só preciso esperar o tempo dele aparecer. E aconteceu. Perfeito. Uma coisa que é muito legal, vocês ouvirem a Renata falando, vocês veem a importância que é você ter em mãos alguma coisa que te melhora, o primeiro ponto. Então, escolha muito bem suas referências, escolha muito bem quais serão as suas ações para ter certeza que você vai ser recompensado. Só que aí existe um ponto entre a ação e o resultado, até mesmo porque o resultado te dá o benefício, existe um delay, existe um atraso. Não é causa e consequência de momentos imediatos. E, em questão de composição corporal, né, fisiologicamente, no início você tem um grande resultado sintomático no espelho, depois esse resultado fica menor um pouquinho. Na verdade, o resultado ele acontece, né, Renata? Essa é que é a grande dificuldade que eu, a Renata, qualquer profissional da área de saúde tem, na hora que vocês buscam a gente por estética, a gente molda a cabeça de vocês que a estética é um brinde, que é justamente isso. As pessoas, nós somos ansiosos. Nós acostumamos e, às vezes, acreditamos em um processo, em uma velocidade que aconteceria, que ela não é real. E aí eu tenho que desconstruir isso, até mesmo com todo mundo, eu tenho que desconstruir isso até mesmo comigo. Eu falo, sabe o que me ajuda bastante, Renata? Eu penso sempre o seguinte, existe um processo maior que eu.
Eu, depois de um tempo, eu comecei a ver que eu ficava ansioso para algumas coisas. E o dia que tem dia que a gente acorda ansioso. Sim. Nesse dia que eu acordo ansioso, eu vejo em qual setor eu estou ansioso e eu vejo o seguinte, olha, para esse setor aqui, existe um processo que ele é maior do que eu. Eu estar ansioso ou não, Não muda o processo. não vai mudar o processo. Não acelera o processo. Exato. Assim como parar não acelera o processo, chutar o balde não acelera o processo. E eu estudei bastante coisa nesses últimos tempos a respeito de comportamento, mas a nível de condicionamento neuroquímico, ou seja, o que eu faço, o que o meu corpo vai tentar repetir e o que o meu corpo, de forma de alterações internas, né, hormonais, vai me induzir a fazer e eu tenho que tomar cuidado. Tanto que a gente sabe, né, Renata? Não é qualquer prazer que você pode manter na sua vida. Exatamente. Porque o seu corpo, ele é safado. Ele vai lá e vai querer repetir. Vai. E nesse ambiente, Renata, que você comentou, o que acontece muito é que um ponto, a gente tem ali o grupo. A gente tem o grupo e ajuda, né, Renata? Oh, gente, aquilo ali é o nosso, a nossa motivação em doses homeopáticas todo dia. A gente vê o processo acontecendo para as pessoas e é essa luz no túnel que você fala. Que você é a luz morra, a luz master, e tem um monte de lamparininhas lá, de luzinhas, spotzinhos de luz que passaram pelo processo e elas ficam ali, mostrando, não, dá certo, eu estou passando por isso, eu já vivi isso, errei também, já mentalidade F5 já passou por aqui hoje e estou seguindo feliz. Então, é uma questão de se reconhecer no outro. Eu acho que a gente acaba alimentando aquela previsibilidade que a gente falou. A gente fala, não, fulana já passou por esse processo, se ela está ali, eu vou seguir ela, porque eu sei que ela já passou por isso e ela teve o resultado. E olha que interessante, eu falei do grupo nesse momento, sabe por quê, Renata? É porque o processo, na verdade, ele já está acontecendo. E quando você tem outras pessoas que você pensa, peraí, eu estou num ambiente onde tem outras pessoas que têm a mesma capacidade que eu, acordam todo dia para poder acertar, todas têm dificuldade, nenhuma dificuldade apresentada, eu acredito, por alguém ali do grupo já não foi resolvida pelas próprias alunas, porque isso é muito Exato. importante. Uma coisa é quando eu falo, outra coisa é quando a aluna fala, por isso que eu gosto de explicar muito para vocês e incentivo todas vocês. Gente, vocês já passaram por uma dificuldade, então, na hora que uma aluna tiver uma dificuldade, se puder ajudar, vocês têm que ajudar. E muitas vezes, hoje em dia, né, pela atmosfera que a gente tem, mesmo sem eu falar nada, eu falo, manda uma mensagem, gente, manda uma mensagem para uma de vocês vão ver que eu aqui como orientador, eu já sou moldado no erro, mas muitas pessoas, elas ainda estão errando, mas com a menor intensidade. Com certeza. E isso ajuda demais, ter esse sentimento em grupo, saber que você vai ser recompensado. E outra coisa, né, Renata? À medida que você, então, você comentou um caso muito interessante de motivação e disciplina, a motivação ela vai subir, descer, subir, descer, subir, descer. Eu falo, a gente tem a nossa regra dos terços, né? Um terço da vida vai ser com dificuldade. Isso me ajudou demais. Quando eu acordo e está difícil, eu já penso, é o meu terço. 33%. Então, hoje é difícil, qual que é a estratégia que eu vou utilizar para o dia difícil? Por quê? Porque isso faz com que a gente, independente de estar motivado ou não, sabendo que a nossa visão ela é falha, não sei se acontece com você, mas, por exemplo, quando eu estou evoluindo, tem dia que eu olho para o espelho e falo assim, gente, eu estou bem demais, meu Deus do céu, nossa senhora. E aí você passa na frente do espelho, olha de novo, a minha esposa fala comigo, é um leonino mesmo. Aí eu falei assim, então, linda, mas olha isso aqui, tá muito bom. Não, você não tá vendo, olha direito, olha direito. Tá míope, entendeu? Aí passa um dia e você olha e fala assim, cadê? Cadê? Cadê Aí o você fala, como é resultado? que pode ter sumido assim em 24 horas? O negócio desapareceu, o resultado desapareceu. Realmente, a gente sente muito isso. A gente oscila muito esse olhar. E a gente é muito crítico com a gente, né? Claro que a gente vai ser muito mais generoso com a gente nesses momentos, que às vezes você acorda ali um pouquinho mais sequinho, 24 horas depois a gente sabe que o corpo não tem capacidade de armazenar gordura e te fazer engordar em 24 horas no nível que você se enxerga, mas a gente é cruel com a gente em alguns momentos. E eu não sei se você percebe que essa questão dessa percepção, né? Se a gente vai ter, então, altos e baixos, você já começou a perceber que, com as nossas pacientes, alunas, o que acontece é que no baixo, ele vira não uma justificativa 100%, mas ele vira um ganho, um gatilho para a pessoa poder ir lá e pegar e errar. Ou seja, o erro já estava liberando ela. Aí ela acordou, olhou para o espelho, se sentiu mal, na hora que ela viu, ela já começou a comer chocolate, começou a fazer um monte de coisa. Exatamente. Eu acho até que isso é o organismo novamente te induzindo a acreditar que, não, você já não está tão boa. Você já está doida para comer um chocolate, vai lá no espelho, dá uma olhadinha, já não está legal. Então, já que não está bom,
Vamos enfiar a cara no chocolate. O corpo da gente faz. Por isso que eu falo, a força que a gente precisa ter na mentalidade e não se deixar levar por essas impressões que elas oscilam muito durante o processo é importante. Porque se a gente não criar essa maturidade de entender que o processo ele não é uma linha reta, ele é altos e baixos, mas ele tem que se manter de forma ascendente, você tropeça e para do processo e perde o seu resultado todo. Eu sabia que você ia falar a palavra Jaqui, essa palavra Jaqui. E assim, gente, mesmo a gente aqui ó, falando, tendo estratégias para todos esses pontos, a gente sofre com isso. Sofre. Eu sofro com isso. A tendência de uma ação ser errada depois de você ter errado é muito maior. Tanto que a minha atenção sempre, Renata, a gente tem algumas regrinhas que a gente segue. Sempre, eu errei. A primeira coisa, eu não vou empilhar outro erro. Exato. Eu não vou. Se o ambiente está ruim, eu saio de perto das pessoas, eu me recomponho, porque todos os meus maiores arrependimentos, não só na vida de controle de dieta ou então de qualquer outra coisa, foi justamente porque eu errei e depois eu errei. E na hora que eu vi, eu não estava nem vendo mais eu errar. Eu fiquei permissível. E de repente eu comecei. Claro, né? Da mesma forma que o resultado positivo você vê tempos depois, o negativo, gente, porque a gente erra é por prazer. Então, o negativo você vê na hora que você acumulou muitos erros. Exato. E não existe nada pior, né, Renato? Que você olhar e falar assim, meu Deus, o que eu fiz? É terrível. Essa inabilidade de você parar no meio do erro, porque, ok, a gente vai errar, a gente já sabe que no processo vai acontecer. Mas essa inabilidade de você olhar para o erro depois de tantos deles empilhados e falar, poxa, eu não fui capaz de parar no meio. Esse descontrole, ele acaba com a gente. Ele faz a gente se sentir assim, impotente mesmo, incapaz. Você fala, poxa vida, um alimento me venceu, como eu vou ganhar de quem, né? Isso é muito ruim. Então, essa questão do errar e parar no meio do erro, o oposto também é verdadeiro. Quando a gente fala não para uma coisa que você fala muito, o próximo não, ele é muito mais fácil. Parece que a gente se fortalece a cada não que a gente fala. E a gente enfraquece a cada sim que a gente fala para algo que vai piorar a gente. É a mesma coisa. Perfeito. A Renata já está comentando aqui algumas estratégias muito avançadas. Você sabe, né, Renata, que essa estratégia de parar no meio do erro, ela é uma estratégia que, para você poder cultivar ela, você tem que ter várias outras. O não tem que estar muito na ponta da sua língua. Exato. Você vai construindo. Quanto mais não você fala, você vai construindo o patrimônio do não. Isso aí. Fica fácil. E detalhe, você vai se blindando, porque tem situação que as pessoas, eu vejo as pessoas, eu falo, né, posto direto lá no restaurante, o chocolate do restaurante, eu falo assim, gente, para mim é muito tranquilo, sabe por quê? Porque tem anos que eu não pego um chocolate e vão ter o resto dos anos que eu não vou pegar o chocolate, Exato. porque eu não vou falar sim para esse chocolate, a não ser que eu tenha realmente vontade. Então, as pessoas me perguntam também uma coisa, falam assim, Danilo, então já que você é moldado no erro, você atualmente, você não erra? E eu falo com as pessoas, por incrível que pareça, eu erro e eu erro o tempo inteiro. Só que é o seguinte, eu erro 0,001. Porque o erro, ele não é na materialização da ação. O erro, gente, ele acontece dentro da sua cabeça. Exato. Ou seja, antes de ser uma ação, foi o quê? Foi um pensamento. Um pensamento é neuromotor. Então, a todo momento, o quê? Meu pensamento, ele vai errar. Só que o seguinte, eu uso a expressão, né, Renata? Levante a guarda. Levantar a guarda, gente, é você pensar o seguinte, dentro da sua cabeça você pode pensar o que você quiser, porque a nossa cabeça é muito doida. Eu não sei você, Renata, mas depois que eu comecei a ficar mais velho, a ansiedade me come por dentro, e eu percebi o seguinte, falei assim, gente, antes de eu processar qualquer informação dentro da minha cabeça, eu quero escutar mais, eu quero interpretar mais, eu quero ficar mais calado, e eu quero dar um delay mesmo, quando eu posso, numa decisão, principalmente que vai o quê? Que vai divergir do que eu estava fazendo, para compreender se aquilo vai ser bom ou não para mim. Ou seja, eu dou tempo ao tempo. Exatamente, exatamente. Aí a gente usa essa estratégia na vida, até nas relações. Algo que você ouve, algo que você tem uma impressão, você tem aquele input do ambiente, né? Você recebe aquela informação, você raciocina, você pensa e você cria uma ação a partir daquilo. Se a gente recebe o input e já age, a chance de errar é gigantesca. Na alimentação é a mesma coisa. Por exemplo, no trabalho, eu até reclamei uma vez, Danilo, comi muffin lá no trabalho, porque
toda semana a empresa pede o lanche. E aí é um lanche canadense. Então vem croissant de chocolate, vem muffin com cobertura, sem cobertura e todas as variedades de guloseima. Gostoso, né? Porque o pessoal acha que Gostoso. a gente não tem vontade, não. É tudo gostoso, gente. É uma delícia. E aí eu falei, caraca, fica na cozinha. Eu falei, eu preciso de criar uma estratégia para eu não ir lá na cozinha e ficar vendo. Porque se você vê, você vai querer. É natural, isso é da gente. A gente gosta daquilo, causa prazer em comer. Eu falei, o que eu posso fazer para diminuir as minhas idas à cozinha? Eu falei, eu vou lá fazer o quê? Eu vou lá buscar água. Eu comprei um fardo de água e eu coloquei debaixo da minha mesa. Eu não ligo para água gelada, eu tomo sempre em temperatura ambiente. Eu coloquei debaixo da minha mesa. Aí o povo fala assim: nossa, mas tem água no trabalho. Se está me atrapalhando, se está interrompendo o meu processo, me fazendo aumentar a chance de erro, eu vou bloquear. Esse bloqueio dessas ações que a gente precisa fazer é esse tempo entre o pensar errado e agir errado. Você precisa de interromper esse processo, porque esse processo ele é natural, ele induz a gente a errar. Se você não bloqueia, você vai errar. E isso é muito importante, né, Renata? Você acabou de também comentar de novo, né? Mais uma estratégia de controle de ambiente externo, aprendizado com erro. Quantas vezes você foi buscar, você decidiu, ela sabia, pensa sempre o seguinte, ela sabia que tinha lá na cozinha várias delícias. Ótimo, ela já tinha tomado a decisão de não errar, e ela não ia errar, só que é o seguinte, ela foi lá e ficou com sede. Aí ela segurou um pouquinho, e na hora que ela chegou lá e começou a ver, aí você vê pessoas comendo. Exato. Você sente o quê? Você sente o gosto, porque só de ver você tem memória afetiva. Exato. Aí você se pergunta, fala assim, gente, por que que eu estou fazendo isso? Ou seja, mesmo você blindada, naquele momento você se torna frágil. E detalhe, essa é a justificativa para você poder ir lá e comer, mas aí é justamente você come e acaba comendo até mais do que você iria comer. Exatamente. Naquele momento você não pensa mais. Não pensa, gente. É um botãozinho assim que a gente liga e a gente fala: eu vou lá e vou comer. Problema. Se você não bloquear, vai. Isso. E aí você consegue, gente, através de análise. Ou seja, para a Renata poder pensar nisso, ela teve que parar a vida dela. A gente tem nossa estratégia, né, Renata? O mapa do erro. Exato. É parar a vida e pensar o seguinte, gente, eu errei, me causou arrependimento? Então tem uma mensagem a mais aí. Tem uma mensagem a mais porque a vida é feita de repetições. Então essa situação irá acontecer de forma análoga e se acontecer de novo, eu vou morder a isca, né? O peixe que está ali na lagoa já há muito tempo e sobreviveu, ele não vai em qualquer isca não, entendeu? Você fala, eu já sei onde essa história termina. E o que acontece é o seguinte, o peixe, gente, ele morre na hora que ele abocanha lá a isca, ou então ele sai machucado. O problema nosso é que na hora que a gente abocanha a isca, a gente se lambuza, a gente se gosta, a gente sente prazer, aquele prazer momentâneo de colocar um muffin, um donut, um chocolate na boca, não existe igual. Se a gente parar para pensar, é todo prazer, sabendo que o prazer de comer um chocolate não existirá nada tão intenso igual ele, será que você só pode considerar esse prazer naquele momento ou a causa e consequência dele também? Porque a única coisa que faz a gente parar, Renata, é justamente o patrimônio que a gente tem depois que a gente teve o controle de não consumi-lo e também a causa e consequência onde você trouxe o quê? Hoje, beleza, gente. A gente gosta de chocolate? Todo mundo gosta de chocolate. Eu acredito que quase existem pouquíssimas pessoas que não gostam. Mas pra gente hoje não é só o chocolate. É a consequência daquela ação. Com certeza. Isso pesa muito, né? Pesa muito pra gente. Pesa. Você comentou essa questão, né, do raciocínio. Gente, por isso que é importante você construir a sua linha de raciocínio. Como que você toma decisão? Você toma decisão através de sensores que você tem de ambiente, ou seja, você olha, você vê, você observa. Até então, é o ambiente te sinalizando alguma coisa. Só que todas as informações elas têm que ser processadas. E para poder ser processado, você usa histórico, você usa o que você aprendeu. Você tem que compreender o que já foi feito, o que não foi feito, o que é bom para você, o que não é bom. E tem uma coisa, Renato, que você sempre no início teve, e foi importante você ter falado, você sempre teve clareza do que você queria. Exatamente. Eu acho que é a parte mais importante do processo. Até mesmo antes de você decidir procurar um profissional para te orientar, você precisa de saber o que você tem vontade. Porque muitas pessoas procuram um profissional porque, minha dieta é ruim, eu quero uma dieta que tenha várias receitas. Eu quero uma dieta que seja low carb. Às vezes a pessoa ela não tem clareza do objetivo final, ela não quer o fim, ela quer os meios. E aí essa falta de clareza, no meio do caminho, ela te faz tropeçar porque você fica perdido. Você fala,
eu não sei o que eu estou fazendo aqui no meio desse processo. Se eu não sei o que eu estou fazendo, qualquer coisa serve. Então, se eu estou cansado, eu vou buscar uma recompensa. Se eu estou frustrado, eu vou buscar um chocolate. E aí você vai empilhando um erro em cima do outro e é complicado. E as pessoas, elas são muito direcionadas pelo prazer, quando elas estão num processo antes de iniciar uma dieta, estão perdidas, né? E a gente pensa muito no prazer, eu quero, o final de semana eu quero beber, minha sobremesa, eu não quero ficar sem minha sobremesa, eu não quero ficar sem meu chocolate. E se a gente não distribuir melhor os valores desses prazeres e ver o que realmente importa, a chance da gente cair nessas pequenas coisas, nesses pequenos prazeres é muito grande. Na hora de uma frustração, por exemplo, a gente não pensa assim, poxa, mas aquele corpo que eu passo na frente do espelho e eu olho vale muito mais. É uma dopamina que, assim, ela é mais custosa. Mas depois, quando você sente aquela dopamina, você fala assim, meu Deus, eu achava que comer chocolate era bom, mas o bom mesmo é olhar no espelho e me ver desse jeito. Só que antes, lá atrás, você não tem essa clareza. Você quer comer o chocolate porque é imediato, né, o prazer. Olha só como é importante, então, você ter tempo ao tempo para você poder colecionar um resultado, para que você consiga compreender que a sua avaliação ela não tem que ser feita de como o seu corpo está, mas simplesmente como ele estava e como ele está, ou seja, é uma jornada. A Daiane falou para você, olha, não apareceu, mas vai tranquilo que vai aparecer. O que isso quer dizer, gente? Você, na hora de se avaliar, sabe o que vocês fazem? Vocês fazem uma coisa muito cruel, Renata, e você já aprendeu e você não faz mais isso, até mesmo porque a Renata já está com um corpo maravilhoso. Eu tive notícia sua antes, na hora que você pisou no Brasil, eu já tive notícia sua. Mandaram mensagem para mim, Danilo do céu, eu vi a Renata na academia, tirei uma foto, o umbigo dela tá rasinho. Eu falei, sério? Ela, sério? Eu falei, eu sabia, eu olhei a foto que ela manda lá no Ai, grupo. gente, eu falo tanto desse umbigo, eu falo, pelo amor de Deus, esse umbigo de rosquinha, tira esse umbigo de rosquinha de mim. Mas tá acontecendo, agora tá indo. Então, a Renata hoje, ela comentou uma coisa que ela é única. E ela é única, gente, para quem já sentiu, e a gente tem que falar isso para vocês, porque todas as pessoas deveriam experimentar essa emoção, esse sentimento, justamente para você poder ter base de comparação de vários tipos de sentimento. Por que isso é muito importante? E eu, como orientador, eu tenho que falar isso aqui. É o seguinte, eu já vi, Renata, várias pessoas alcançando o corpo e, por incrível que pareça, toda pessoa que alcança um corpo, acontece alguma coisa na vida dela, algum erro que faz ela perder. Não perde tudo, mas perde um pouco, e o legal é que fica a consciência para ela poder voltar. Ou seja, essa pessoa ela teve o benefício de olhar para o espelho e realmente ver um corpo muito legal, porque além do corpo, gente, a gente também, quando a gente alcança algo, a gente compreende que a gente tem o domínio e o controle. Ter o domínio e o controle é muito bom. A gente fala assim que o sonho de todo mundo é dominar a mente. Mas não é dominar a mente de outra pessoa, não. É dominar a sua própria mente, sabe? Porque não existe nada mais libertador do que alguém pegar alguma coisa que você não teria o controle e colocar na sua frente e você falar assim, olha, muito obrigado, eu vou guardar, mas eu não quero comer agora. Tanto que a gente é incompreensível quando a gente faz isso. Nossa, criticado. As pessoas se sentem ofendidas muitas vezes. E é justamente o contrário, gente. E aí o que acontece é que esse controle que você começa a ter na alimentação, que depois de um tempo você começa a ter o benefício, e aí você começa a ter base de comparação. E eu sei que essa base de comparação, Renata, eu sei que ela... Às vezes eu me pergunto, né? Falei, eu estou cheio de viés, né? Eu falo, eu já vim para cá, vindo do fisiculturismo, então eu fico sempre observando o mundo. E eu falei, por que então que uma pessoa que seguiu dieta, se privou sim, falou os nãos, colecionou resultado, foi, buscou, caiu, levantou e de repente ela alcançou um ponto que ela fica satisfeita, ela perde bastante coisa. Por que ela decide voltar? Quer dizer então que o prazer momentâneo da comida, que muitas vezes ele vira crônico, né? Ele é pior no longo prazo, mas muito pior do que uma dieta com controle e com limite, do que, na verdade, uma vida com controle e com limite. Exatamente. Senão a pessoa não voltaria para aquele tipo, né, de vida regrada. Porque, na maioria dos casos, as pessoas não gostam de regra. As pessoas querem viver, que quisermos nós que pudéssemos viver de forma que come a hora que quiser, não engorda, sai, fica sem dormir e bebe, não sei o que, os prazeres da vida, né? Mas não, a pessoa mesmo sabendo o preço que ela precisa pagar pelas escolhas dela, né, de fazer da vida dela uma vida mais saudável, ainda assim ela sabendo que o preço é alto,
ela vai lá e fala, não, eu prefiro voltar. Esse prazer aqui que eu tenho de perdi meu resultado, mas eu como coisa a hora que eu quiser, eu bebo a hora que eu quero, eu fico sem dormir e tal, mas nada disso que me dá prazer é o suficiente comparado ao prazer que eu tenho quando eu alcanço um corpo e uma saúde exemplar, que a pessoa já acessou isso uma vez na vida, né? Perfeito. E justamente, ou seja, o longo prazo, a consequência das suas ações, elas chegam positivas e negativas. Sim. E quando você começa, você citou uma coisa que é formidável, regras, né? E você sabe que existe um estudo que, não sei se foi feito, mas é um raciocínio bem legal, não vou falar nem que é estudo para não ter certeza, mas se hoje, Renata, a gente pegasse e colocasse 100 pessoas num lugar e falasse assim, ó, vocês vão poder comer o que vocês quiserem, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, não existe isso, vai ter gente para poder te servir, vai ter isso. Sabe o que acontece, Renata? Depois de um mês nesse ambiente, vai ter alguém que vai pegar, na hora que for servir da mesa, ele vai bagunçar tudo, jogar a comida toda no chão, só para ver o que acontece. Por quê? Porque sem regra, na verdade, é o contrário, é o caos. A regra ela foi feita para determinar certos limites, por quê? Porque nós somos sem limite. Já que a gente evoluiu para ser movido, sim, por prazer e para poder sobreviver e reproduzir, a gente tem que compreender muito isso. A gente faz muito isso, né, Renata? A gente volta um pouquinho nesse processo de evolução. Como que a gente evoluiu neuroquimicamente, fisicamente, metabolicamente, para a gente poder viver nos dias de hoje. Os dias de hoje convidam a gente a errar. A gente está falando aqui de erro, de falar não, porque, gente do céu, o ambiente externo ele vai fazer com que você erre muito. Se o interno, que é a parte hormonal, que é justamente as induções que o seu corpo vai acontecer à medida que você vai emagrecer, aí eu estou emagrecendo muito, o que vai acontecer? Você vai sentir um pouquinho de fome. Pô, essa fome sua vai acontecer o dia que você não teve a estratégia, porque tem donut na comida, na cozinha. E aí o que acontece é que você caiu no erro. E se você não se esforçar para poder não errar de novo, você vai chegar em casa e vai comer mais e vai errar mais. De repente, você virou uma bola de erro. Exato. E essa questão das regras, né? Hoje em dia eu falo, gente, eu ajudo vocês a criarem regras. Eu descobri, Renata, que a maneira que eu falo, às vezes, ela modifica alguma coisa. Antes eu falava com as pessoas, gente, ó, a regra é essa e essa e essa. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu falo assim, olha, uma regra que é viável de ser feita para você alcançar o que você deseja de acordo com o que você falou é justamente essa. Eu mostro para a pessoa qual que é o limite superior. Então eu falo assim, ó, o limite superior dentro do que eu consigo controlar é esse. Mas o seguinte, se você quiser ultrapassar esse limite, existem consequências, mas a consequência é só para você. E isso tem funcionado, Renata. Perfeito. Sabe por quê? Porque na hora que eu chego para a pessoa e falo assim, não pode, ela faz. Exato. Até na educação de crianças, a psicologia fala, né? A palavra não, ela já causa naturalmente um bloqueio na criança. Então, você tem que evitar de falar a palavra não. Justamente acontece com a gente. Somos seres humanos, né? Repetimos comportamentos. Então, quando você fala não, relacionamento acho que é o ápice para mostrar isso para a gente. Marido, mulher em casa. Gente, se fala não para outra pessoa, o negócio já não funciona, a pessoa já bloqueia aquilo ali. Mas você vai com jeitinho? Não, então, esse jeito aqui, tem esse jeito aqui também de fazer. A gente acessa muito mais facilmente. O marido da Renata está escutando aqui. Eu conheço o marido da Renata, que ele veio aqui, apoia ela, super apoia. Renata está em outro patamar, tá? É igual Nancy. Nancy é assim. Então, a gente tem que jogar com essas estratégias. E é legal, porque a pessoa que está recepcionando a informação, ela tem uma flexibilidade muito maior de absorver aquilo ali. Porque muitas vezes são vícios que a gente tem na mente de que o não já te priva. Você não quer ser privado, você quer um processo que seja natural, que seja prazeroso. Então, se tem um não ali, você já fala, já vai ser difícil. Então, essa forma de apresentar também as informações para os alunos, né, para os pacientes, faz toda a diferença. E olha como é que o conhecimento faz a diferença. Porque eu e o Renato, o que a gente faz quando a gente vai orientar as pessoas, é justamente o seguinte, olha, eu vou te explicar a causa e consequência da sua ação. Eu faço isso hoje em dia, eu ressignifiquei o chocolate na dieta. Sabe como é que eu faço hoje em dia? Porque na hora que eu falava com a pessoa que ela não podia, pensando no bem dela, entre aspas, o erro já vai acontecer. Só que na hora que ela errava, sabe quem que ela culpava? Ela me culpava. Teve uma menina que falou assim, não, porque você falou que não pode. Eu falei assim, poxa, mas você tá de sacanagem. Peraí, você errou por prazer, comeu 2 barras de chocolate na sexta-noite, enquanto eu tava seguindo minha dieta, tava trabalhando, e aí segunda-feira de manhã, você me falou que você continua errando no sábado e no domingo, e a culpa é minha, do seu orientador, não senti nenhum prazer, nenhum gostinho, você não mandou nenhum pedacinho de chocolate para mim.
Aí ela riu. Eu falei, não, eu estou comentando isso pelo seguinte, é normal. Você, na verdade, está procurando uma justificativa para poder Exato. culpar alguém Exato. pela sua ação que você não parou. Você tinha estratégia para poder parar. Eu não te falei que você não podia comer chocolate, não. Eu falei que você não deveria comer. E aí eu mudei a abordagem. Sabe como é que eu faço hoje em dia, Renata? Eu faço uma dieta. Eu descobri o seguinte, falei assim, eu vou fazer uma dieta e eu não coloco chocolate. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, Danilo, e meu chocolate? Eu falei assim, olha, inicialmente eu quero saber se você vai estar com fome ou não e quero matar essa fome com comida, porque chocolate não mata fome. Sim. Então, pelo menos uma semaninha sem chocolate, entendeu? E se você ficar com muita vontade, você me fala, que aí eu já vou anotando. Aí essa pessoa fala assim, aí eu primeiro eu alimento ela, mato a fome dela com comida. Sim, sim. Perfeito. Aí eu viro para ela e falo assim, ela fala, Danilo, eu estou com vontade de comer chocolate. Eu falei assim, é fome? Ela, não, não é fome. Aí eu falei, não, perfeitamente então. Aí que vem o quê? A decisão. Nós trabalhamos com adultos, né? Exato. E aí eu falo o seguinte, olha, o negócio é o seguinte, o chocolate você pode fazer dessa maneira que isso não vai impactar o seu resultado, porém, se esse chocolate subir até certa quantidade, você talvez, mesmo fazendo tudo certo, você fique no 0 a 0. E aí eu pego, Renata, e mando um texto, um vídeo, um áudio e um monte de coisa para ela compreender que ela está colocando o erro no planejamento dela, que ela vai ter que controlar, que vai ser difícil, coloco os pontos de atenção que ela tem que ter e pronto. É. E o que ela vai fazer com essa informação? É a decisão dela. E se eu Mas te você falar... induz já a pessoa a falar assim, olha, você pode até comer o chocolate, mas existe uma coisa aqui que se você fizer, seu resultado acelera muito mais rápido. Mas é só se você quiser. É isso mesmo. A Renata já tem Você que já expert. joga a responsabilidade para outra pessoa. Lá nos meus amigos no Canadá, às vezes a gente brinca, né? As meninas falam assim, ai, nossa, mas a gente já almoçou, já jantou, mas eu queria sobremesa. Ai, Renato, o que você acha? Será que eu como? Eu falo assim, uai, você pode até comer, você está na sua refeição livre, mas caso você não coma, se você não tiver assim morrendo de vontade, se você puder abrir mão, você acelera o seu resultado um pouquinho. Você já comeu a gordura aqui na entrada, às vezes, né, comeu uma entrada que tinha um pouquinho mais de gordura, eu falo, se você quiser poupar as calorias, eu acho melhor. E a pessoa fala, não, verdade, é mesmo. Ninguém falou assim, não, não come não, de jeito nenhum, mas a pessoa, você dá as duas opções, mas uma das opções é melhor. A pessoa quer escolher o melhor, a gente quer o melhor pra gente, isso é natural. Exato. E uma vez ela vai escolher a sobremesa e outras vezes ela vai não Sim. escolher. E o legal, gente, de orientar é justamente isso. É você mostrar qual que vai ser a consequência da ação de acordo com o resultado da pessoa. Sabendo que a fragilidade que existe do erro do próximo, eu falo muito isso, né? Eu explico, gente, errou. Não olha para o mundo e tenta culpar alguém, não. Primeiro olha para você, corrige tudo em você, porque se você olhar para o mundo e tentar culpar alguém, você não vai aprender com erro nenhum seu e vai continuar errando. É. E cada hora você vai ter que arrumar alguém para poder colocar o erro, porque a pessoa que você colocou o erro, ela vai ficar chateada, entendeu? Com certeza. Ela vai ficar chateada e se ela ainda gosta de você, ela não vai se colocar numa situação para que isso aconteça novamente, ou seja, ela aprendeu com o erro dela que você culpou ela e você não aprendeu com o seu. Então, é Exatamente. olhar pra gente, né, Renata? É pra gente poder tomar a decisão. Com certeza. É um vício que a gente tem, né? E com o processo a gente vai aprendendo a parar com esse vício. A gente quer jogar a responsabilidade para o outro para a gente não ter que gastar energia para sentar, para avaliar, para refletir, que é o mapa do erro. A gente tem que sentar, é como se fosse assim, busca da causa raiz do porquê que eu errei. Isso gasta energia, isso te drena, você precisa de concentrar, você precisa de analisar. E às vezes a pessoa ela não quer passar por esse processo, ela quer simplesmente ignorar, né? Porque é um processo necessário. E aí você joga a responsabilidade para o outro, eu não tenho culpa de nada, eu não preciso analisar nada, quem errou foi o outro, eu estou aqui de boa e pronto. E aí você vai errando de novo e de novo, porque enquanto a gente não aprende, a gente vive no mesmo ciclo. E se errar, gente, duas vezes pelo mesmo motivo, isso é complexo, tá? Por quê? Porque você entra, é como se tivesse pulado num buraco e você começa a cavar e esse buraco vai ficando mais fundo. Exato. E depois, para você sair de lá, é muito difícil. Muito Uma mais. coisa, Renato, que você comentou, eu até anotei aqui para poder te perguntar, né? Essa questão de erro, essa questão de altos e baixos, vocês começam a perceber que alguém moldado para poder acertar, ela vai ter que cair e levantar diversas vezes. E uma das coisas, Renato, que eu vejo as pessoas errarem demais é justamente quando envolve emoção. Quando envolve não só a situação, que tem uma festa, que tem outra, mas a gente pensa mais na parte interna da pessoa, né? A vida já que é feita de altos e baixos. E são justamente quando a pessoa começa a vincular essas emoções, tanto positivas quanto negativas, que fazem com que as pessoas errem cada vez mais. A gente, emoções todos nós temos, né?
Eu tenho o meu terapeuta que ele fala comigo assim: pensamento, sentimento, a gente não controla. Eles são intrínsecos do ser humano, cada um tem os seus. A gente controla, são as ações que vão vir após esses pensamentos e sentimentos. E quando a gente compreende o processo e a gente vê que o erro existe, quanto mais a gente permitir que esses precursores do erro, eles tenham controle da nossa vida, mais a gente vai errar. Essa questão da emoção, você fala muito, né, sobre a pessoa comer as emoções. Isso acontece muito, mas é porque a gente cria uma permissividade e a gente quer criar uma recompensa a partir daquele sentimento que a gente tem. E a comida não tem essa finalidade. Se a gente utiliza a comida como recompensa, as frustrações que a gente tem na vida, as dificuldades que a gente tem na vida, vão ultrapassar as calorias do nosso mês, da nossa semana, do nosso ano. A gente vai viver sobrepeso, vai viver chateado, vai viver triste, porque todo mundo tem emoção, não tem como. A vida é assim, cheia de desafios, cheia de frustrações, é natural isso acontecer. Então, é a gente frear, não as emoções, porque elas vão vir, elas vão acontecer, mas a gente frear a busca dessas recompensas através da alimentação para sarar as nossas emoções. Você tem alguma estratégia que você usa, por exemplo, quando a gente acaba que a gente fica triste, a gente busca ali uma compensação. Eu tenho algumas estratégias que eu utilizo. O que você faz, Renato, para poder ajudar essas meninas? Porque elas acabam atacando doce de chocolate, atacando a torta. Ai, meu dia foi difícil, eu vou comer uma torta. Essa frase nunca saiu da minha cabeça. Eu falei, gente, quantos dias difíceis você vai assistir na sua vida? Que se cada dia difícil for um pedaço de torta, eu falei com ela, a gente tá ferrado. Tá ferrado, você Tá vai viver ferrado. Eu com falei assim, eu já vou calcular quantos, eu vou fazer, nos próximos 40 dias eu quero saber quantos dias difíceis são, porque eu vou calcular isso para você, para saber no ano o que a gente vai perder de dia, igual você pagando imposto, quanto tempo do ano você pagou, o seu salário foi para pagar imposto. Eu falei com ela, vai ser desse jeito. Qual que é a estratégia que você utiliza, Renata, depois que você tem, além da experiência, né, que você tem da causa e consequência, quando você está triste, às vezes a sua cabeça fala, nossa, come, vai lá e pega. Como é que você faz para poder controlar? Então, o bloqueio que eu mais utilizo assim é de nem ter em casa, que eu acho que isso é o básico que as pessoas precisam fazer. As pessoas já vão no supermercado, elas já compram, falam assim: eu vou deixar isso aqui só para um dia assim que eu quiser. Mas esse dia que você quiser, ele não é um dia controlado, ele é um dia da loucura, que você vai acessar aquilo ali, você vai comer tudo até acabar. Então, a mais básica que eu utilizo é não levar para dentro de casa o inimigo, porque eu não vou pegar o carro, sair de casa para comprar. Muito BO para fazer isso. Então, você já não ter dentro de casa é essencial. Agora, uma outra coisa que me ajuda muito é sair do ambiente que eu estou. Claro que nem 100% das vezes isso é possível. Às vezes você está num evento, você precisa de estar ali e tal. Você não vai sair e deixar as pessoas lá. Mas já aconteceu de eu sair de dentro da minha casa, às vezes o Rony está ali comendo alguma coisa, né, no processo dele lá, e eu, meu Deus, não posso, não quero errar. E eu saí para dar uma volta, saí para dar uma caminhada, esparecer a cabeça, uma voltinha de 10 minutos, e já volta com outra mentalidade. Porque esse tempo que você está lá fora, você consegue reforçar o seu compromisso, o seu pensamento. Não, poxa, eu não estou com vontade de comer aquilo. Foi porque eu fui induzida ali pelo ambiente a querer aquilo, eu não estava nem pensando naquilo. Vai ler um livro, vai escutar uma música, vai conversar com outra pessoa, vai fazer outra coisa. É igual quando a gente está... É tipo a cabeça vazia. Quando a gente está com a cabeça vazia, a chance da gente querer acessar a comida é absurda. Às vezes eu estou muito atarefada com o trabalho, e eu falo assim, gente, eu nem lembrei, quase que eu nem lembrei de fazer meu lanche, porque ocupa a cabeça. Tá com vontade de comer fora da dieta, você não quer errar, ocupa a sua cabeça com alguma coisa. Que seja uma coisa até de futilidade, às vezes, que não vai te agregar valor naquele momento. Que seja assistir uma série ali que não vou aprender nada naquela série, mas uma coisa que você gosta, vai ocupar a sua cabeça, você vai esquecer daquilo, faça. Se deixar a cabeça vazia, vou continuar aqui sem fazer nada, você vai acessar, não tem como. Perfeito, adorei essa estratégia. É justamente uma das estratégias que eu utilizo também. Eu falo, eu sei qual alimento eu posso ter na minha casa, de acordo com qual dieta eu tenho. Se eu estou numa dieta restritiva, eu sei o que eu posso e o que eu não posso comer.
E se eu erro, eu sei que aquele elemento ele pode me vencer de novo. Então, eu uso todas as estratégias necessárias para que eu não perca para ele novamente. Ou seja, a todo momento, agora a gente está antenado, né, Renato? O pessoal fica escutando a gente, mas olha como é que é interessante, a todo momento, a gente está interpretando informação a todo momento. O tempo todo. A E o gente não para, não para. Até parece um processador, assim, o tempo todo. A gente fica processando informação o tempo todo. Isso. E você consegue chegar nesse nível, e tem um fato que é interessante, Renata, depois eu até te pego e te mando. Uma vez eu escrevi quais são as habilidades que a gente tem que ter no modo automático, de tanto repetir, ou seja, de tanto condicionar o corpo a tomar a decisão correta e compreender, que te torna uma boa seguidora de dieta. Deram mais de 100. Mais de 100. Aí eu falei assim, nossa, será que eu estou viajando porque tem o viés ali de orientação? E eu peguei e mandei esse texto para, acho que eu mandei para 2 alunas. Eu falei assim, quais essas habilidades você tem? Ela tinha que ter todas, tá? Só para você ter uma ideia. Aí eu peguei, ela pegou e retornou ela todas. Aí eu falei assim, perfeito, então ótimo. Porque senão não era só eu, né? Por ser orientador. Então, é muito interessante isso, por isso que é importante você, além de acordar para acertar, você ter uma boa orientação. Existe um ponto, Renato, que você comentou também, que é essa questão, né? A emoção e o tempo. Ou seja, a emoção você não controla algumas coisas, você não controla algumas coisas que acontecem na sua vida. O que você controla, você tenta até certo ponto condicionar. Porém, na hora que você sente algo, para isso virar uma ação, em qualquer setor que seja na sua vida, dê tempo ao tempo. As piores decisões são tomadas sempre quando alguém te pressiona. Eu tenho um lema que eu nunca mais esqueci. Toda vez que alguém falar com você que você tem que tomar uma decisão rápida, e que isso tem que ser agora, você fala assim, agora a resposta é não. Exato. E daqui 24 horas, se você quiser, a minha resposta pode ser diferente, porque eu preciso de tempo para poder pensar. Mas agora a resposta que você precisa é não. Pronto, gente, isso vai eliminar todos os problemas, porque existem muita coisa do marketing, existe muita coisa do método de persuasão, que eles fazem a escassez, que é justamente o gerar uma emoção. Da urgência, exato, e vai pegar você e vai fazer assim, ó, pluf, criou a casinha para você poder cair lá dentro. Exato. Então, hormonalmente, a gente é assim também. Por isso que, quando eu sinto algo, e detalhe, para positivo também, tá? Eu não sei se você começou a fazer isso na sua vida já, mas eu aprendi isso também com um mentor que eu tenho, que ele comentou, ele falou assim, Danilo, eu faço uma coisa que as pessoas mal interpretam. Ele falou assim, eu não bebo para comemorar. Ele falou assim, que ele tem regras para poder beber. E eu falei assim, mas como assim regra para poder beber? E ele falou assim, não, eu não bebo dentro de casa, eu não bebo, citou mais alguns outros exemplos, e citou o exemplo, eu não bebo para poder comemorar. E isso eu questionei ele, porque eu não entendi. Falei, por que você não bebe para poder comemorar? Na minha cabeça, eu falei assim, bitolado, como é que não bebe para poder comemorar? E aí ele comentou isso, por questões que ele não quer condicionar o corpo dele a, já que algo aconteceu que é bom, e ele gosta de beber de vez em quando, ele falou assim, eu não quero condicionar meu corpo a isso, só o bom do que algo aconteceu tem que ser bom o suficiente para eu ter que não colocar outra coisa. Perfeito. E aí, naquele momento, claro, né, eu também não entendi, eu falei, bitolado. E aí, depois, com o tempo, que eu fui observando, a gente vai assimilando, a gente vai compreendendo. Você fala, faz sentido, Faz né? sentido, faz sentido. Por quê? Porque aí você começa a ver que as pessoas, elas fazem também o link com a emoção positiva ao comer e beber. Comer e beber, gente, aqui sempre é o seguinte, é comer e beber em excesso, tá? Você pode comer e beber. Porém, você criar condicionamento de comer e beber em excesso para poder prolongar um prazer que você devia ter diluído ao longo do tempo, isso faz com que você repita essa ação novamente. A gente está falando muito aqui, gente, do link, né, de como o nosso cérebro ele funciona, o nosso comportamento ele funciona e como você é uma máquina de repetir momentos que te dá prazer. Ou seja, a Renata é blindada, sabe em quê? Em controlar os prazeres que existem na vida dela. E a gente não dá mole, né, Renata? Não dou mole mesmo, e é uma caminhada que a gente só fica melhor, a gente só melhora essa habilidade. Por isso que eu falo, quanto mais você vai postergando esse início, quanto mais você fala, ai, não é o momento, ai, não sei se eu começo agora, ai, mas eu vou me privar das coisas, mais você atrasa esse ganho de habilidade. Então, a hora é agora mesmo, é começar a fazer, começar a aprender. Danilo tem um Instagram aí que é a mina de ouro das informações, que está cheio de informação lá, consegue aplicar e é gostoso demais. A gente sente assim um senso de capacidade muito grande. É gostoso quando a gente
vê uma situação e a gente consegue olhar para ela, parece que a gente vê o raio-x da situação. A gente fala, o quê? Isso aqui é o modelo de negócio de fulano, ele está me induzindo a comer, eu não vou ser induzida porque eu tenho controle da minha vida e aqui, mesmo que eu comer, eu vou fazer um controle de porção. É muito gostoso, você vê o esqueleto da situação toda e quando você se enxerga num momento, tipo com um joystick na mão e você controlando tudo, não, o meu resultado aqui eu não posso perturbar o meu processo e você que está lá, sabe, igual o Power Ranger lá com o Megazord, movimentando tudo e dominando o universo. É muito gostoso. Você fala, caraca, mas eu tô assim, pianinho no negócio, eu estou dominando o processo. Isso é muito gostoso. Esse prazer que você sente de você estar no comando é inigualável. Não tem coisa melhor. E fora que de você no comando, você começa a ter uns benefícios que eles são únicos desse comando. A minha mãe, esses dias, a gente estava conversando sobre essa questão de, né, das pessoas perdendo dinheiro com aposta. E a minha mãe usou, não, esse pessoal é burro e coisa e tal. Eu falei, não, mãe, você tem que entender o seguinte, vamos tentar compreender mais a situação. É o raio-x, é você destrinchar a situação e compreender o porquê que aquilo está acontecendo. Você pode chegar à conclusão, sim, que é burrice, mas antes de ser burrice, talvez seja por outro motivo. O pesquisador faz muito isso. Eu comecei a ler alguns livros que eles remetem muito a artigo científico, a pesquisa, então a mentalidade deles é diferente. Eles querem, depois que um fato ele existe, em vez de interpretar com o conhecimento que você tem, você destrincha o fato em si. E eu comentei com ela, falei assim, mãe, quem que perde dinheiro com aposta? Ela não soube responder, vai dizer, classe E e D. Sabe por quê? Primeiro, por que ele perde o dinheiro? Ele não perde porque é legal, não. Porque o jogo de aposta ele é retardado, ele é chato. Só que ele perde dinheiro porque ele tem a esperança que ele vai ficar rico. Ou seja, uma pessoa que não tem... Por que a classe D e E? Porque ela não teve acesso à informação. A pessoa que acha que vai ficar rica com um jogo de azar é porque ela não teve acesso à informação, ela é lubridiada e ela cria-se nela uma sementinha que ela vai ficar rica por todos os outros métodos, ou seja, ela é refém. Ela assim, mas como que uma pessoa dessa juntou o dinheiro dela inteiro e perdeu 50 mil, 100 mil? É o dinheiro da vida dela inteira que ela tinha lido uma reportagem. Eu falei assim, olha, sabe o que acontece? Aí você tem que, de novo, destrincha. Mãe, eu sei programação. Sabe o que o programa vai fazer? Antes da pessoa perder 50 mil, teve um dia que ela ganhou 10. Teve um dia, mãe, que ela ganhou 20. E você tem que entender que o programa ele foi feito para poder levar essa pessoa nessa mentalidade e o dia que ela perdeu 50, ela perdeu foi numa noite. É verdade. Alimenta a esperança da pessoa no início. Ele fala assim, continua aqui que você vai... Tá chegando, tá chegando. Sim, e a Renata, eu comentei isso aqui porque ela comentou algo muito interessante. Existem modelos de negócio hoje que o negócio é fazer você comer. E quanto mais você comer, mais dinheiro as pessoas ganham. Sim. E isso aqui não é só uma pessoa ganhando dinheiro, são várias pessoas, ou seja, o mundo. Pensa o seguinte, toda vez que você andar na rua, você vai fechar o olho, você vai pensar que vai ter um monte de mão com alguma coisa para você poder comer e tentando jogar na sua boca. E o que é o seu papel? As pessoas jogam na sua boca. O seu papel é fechar a boca e andar com ela fechada para você chegar em casa e falar assim, gente, graças a Deus não caiu nenhum chocolate na minha boca, porque é o que acontece. Isso é a propaganda, isso é o mundo. Isso muitas vezes são os nossos hormônios. Quando a gente sente emoção, quando a gente está baixando o percentual de gordura. Eu vou perguntar aqui para uma pessoa que é expert. Ô, Renata, vamos supor, você está ali abaixando o percentual, está linda, maravilhosa, passa em frente ao espelho e fala assim, meu Deus, estou ótima. E aí é o seguinte, o que faz? Isso te dá mais força para você poder não errar? Dá, ué. É uma força gigantesca, não é? Meu Deus do céu, o que é isso? E é o que eu estou falando, você ver isso é muito mais gostoso do que o prazer de comer o chocolate. Você começa a medir a coisa, você fala assim, o quê? Que eu vou gastar o meu prazer comendo chocolate, sendo que é muito mais gostoso eu chegar aqui no espelho, me olhar e falar, meu Deus, isso aqui é muito bom. Não, isso é um combustível maravilhoso. Eu comentei isso para você falar exatamente isso, porque se eu falo, Renata, aí o pessoal fala assim, o Danilo não gosta de chocolate, entendeu? Gente, o prazer de ter controle, de ter um corpo é muito melhor. Demais. Tem um ponto, Renata, que eu queria saber, que é o seguinte... Claro, você o quê? Você foi... Hoje você está no melhor corpo da sua vida, né? Você está maravilhosa, sim. Parabéns, Obrigada. tá? Irradiando energia. E eu queria saber o seguinte, nessa segunda etapa dessa retomada, quando que você teve certeza... Porque hoje eu sinto quando a gente conversa, é diferente. Qual que foi o momento que você teve certeza que falou assim, pronto, agora eu chego lá? Eu acho que foi assim bem no comecinho, quando eu comecei novamente o processo, o que foi diferente para mim foi a clareza.
Eu tive a certeza que ia chegar um dia que eu ia chegar no espelho e falar assim, puxa vida, era exatamente disso que eu estava falando. Eu tive essa clareza, eu visualizei, eu consegui visualizar aquilo acontecendo. Não existia dúvida nenhuma. Eu falei, eu estou com a melhor dieta, eu estou com o melhor orientador, eu tenho conhecimento que eu adquiro todos os dias na consultoria, eu só preciso fazer. Não tem como dar errado, não existe a possibilidade de dar errado. Se eu fizer o que eu preciso fazer, pelo tempo necessário, acabou. Foi essa clareza. Eu coloquei essa certeza na minha cabeça e aí o fazer, aí é automático. É igual tomar banho, é igual escovar o dente. Você fala assim, gente, eu tenho que fazer, eu já sei que eu tenho que fazer, não tem como eu sair disso. É só fazer, pronto. Foi Perfeito. exatamente essa clareza que mudou o jogo. Que lindo, lindo demais ouvir você falar, Renato, porque eu falo, eu amo esse podcast, eu tenho que fazer toda semana, porque é muito bom ouvir vocês falando algo que, pô, eu fui plantando uma sementinha e aí você desenvolve, por você ser da área, você desenvolve muito mais e é sempre muito bom ouvir essa experiência sua. E me conta uma coisa, lembra sempre o seguinte, o contexto, tá? Renata está com o melhor corpo da vida dela. E mesmo assim, gente, nós temos dificuldade. E mesmo assim, que as pessoas acham que a gente só acerta, a gente tem dificuldade e a gente enfrenta essas dificuldades sempre com condicionamento. Hoje, Renata, qual que é a sua maior dificuldade do processo? O que você tem de dificuldade na sua vida que você fala assim, olha, eu tenho certeza que você controla tudo, mas tem sempre alguma coisinha que a gente tem a controlar um pouco mais. Eu vou deixar você falar, depois eu vou falar a minha. Mesmo depois de anos de dieta, tem Uhum. uma coisa hoje em dia que para mim está sendo complicado. E é irônico, parece assim que o universo virou para mim e falou assim: minha filha, peraí que eu vou te mostrar como é que a banda toca. Porque eu nunca fui de doce, nunca. Nunca liguei chocolate, assim, fazia aniversário lá em casa, em armário, eu esquecia que tinha. Quando eu comecei a baixar o percentual de gordura mesmo, eu lembro que você falava assim, até quem não gosta de chocolate começa a gostar de chocolate. Eu falava, ah, Danilo, você não sabe o que você está falando, não. Eu não gosto de doce, eu não ligo para doce. As pessoas me acham assim, louca quando eu falo. Que não é que eu não gosto do gosto do chocolate, mas é porque eu não ligo mesmo. Sobremesa nunca comia. E começou a baixar o percentual de gordura, e eu comecei a gostar de doce, eu queria doce. Depois do almoço, aquele paladar pedindo doce. Eu falava, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Hoje em dia, a minha maior dificuldade é controlar o doce. Parece um castigo. Eu falei assim, gente, eu nunca gostei de doce. Deus falou assim, você não pode ser uma pessoa falando que não gosta de doce, que você chega a ofender o ambiente, você falar que não gosta de doce. Então, peraí que eu vou te mostrar o que é gostar de doce e ter que controlar. Então, assim, o meu gatilho hoje para doce é... Eu tenho que segurar demais, eu tenho que pensar demais, eu tenho que calcular demais. Então, mas é algo totalmente controlável. Não é algo que te enlouquece também, que você vai sair fazendo loucuras em cima de loucuras, mas é algo que, para mim, hoje em dia, é bem difícil. Assim, eu tenho que colocar uma energia muito grande para controlar. Perfeito. Isso é fisiológico, tá, gente? Esse é o ambiente interno que a gente tem que vencer, não só a gente, como qualquer pessoa. Quando eu afirmo que qualquer pessoa que, mesmo sem vontade de doce, sem gostar tanto, terá vontade, é justamente isso. E uma coisa, Renata, tem pessoas que preferem passar longe. Fala assim, olha, eu tô com vontade, mas eu vou passar longe. Como que você ainda coloca, você coloca doce na sua vida, você não coloca, você definiu frequência, você definiu quantidade, o tipo de doce também, como é que você fez? Eu determino frequência, é muito raro, assim, final de semana, dependendo do evento que eu tenho, às vezes eu quero até investir em outra coisa, as calorias, e eu acabo abrindo mão do doce, dependendo do que eu gosto mais ali, mas sim, eu comi bolo de aniversário aqui no Brasil, comi bombom de pistache, que eu sei que está a moda do Brasil aqui, pistache, e é tudo sempre com controle. Não é, eu não fico pesando, às vezes, estou num restaurante, eu não fico pesando as coisas e tudo mais, mas é aquela estratégia do controle de porção. Não vou enfiar o pé na jaca, eu como para saborear, eu como para ter prazer naquilo ali, não é para encher a barriga, é realmente para compartilhar ali daquele momento de prazer com as pessoas. A gente sabe que a comida é muito sociável, né? Principalmente para o brasileiro, eu vejo essa diferença muito grande assim. Então, como às vezes as pessoas veem foto de doce no meu... Eu fui na pizzaria semana passada, as pessoas veem foto de doce no meu story e falam assim, até que, enfim, a nutricionista come um doce. Eu falo, gente, mas eu como doce, às vezes eu posto um cheesecake lá, eu posto brigadeiro. E sim, eu escolho
os doces que são puramente carboidratos. São as minhas preferências, né? Doce de leite, goiabada, mas dependendo da situação, que eu vou escolher algum ali que tem um chocolatinho, que vai ter uma gordura a mais, mas sempre com controle de porção. Eu nunca vou sentar com um saco de pipoca doce ou uma vasilha de brigadeiro e comer até acabar. Nunca. Isso é engraçado demais, uma coisa, né? Não vai ter ninguém, gente, no longo prazo que tem corpo, ou qualquer pessoa que segue dieta no longo prazo, que faz uma lata de brigadeiro, pega e come. Não. Não vai ter ninguém. Só que é o seguinte, eu recebo pessoas, né? As pessoas, você sabe que as pessoas acham que eu só faço dieta para quem tem corpo. Eu falei assim, gente do céu, 80% das pessoas que me procuram para poder mudar de vida. Exato. E no longo prazo, o quê? As pessoas, elas vão mudando de vida. Então, muitas vezes, uma pessoa pergunta, por que então que ninguém te marca? Eu falei assim, não me marca porque não quer marcar. Mas tem um monte de casos e eu não gosto de ficar postando antes e depois também, porque atrai muita gente doida. Então, hoje em dia, essa questão de você ter um corpo, você começar a ter aplicabilidade, você começar a sentir algumas coisas e você definir a estratégia de como os alimentos eles vão interagir com você, isso é muito importante. Um exemplo que eu te dou, toda pessoa que inicia uma consultoria, é raro às vezes, aí ela me perguntou, falou assim, Danilo, eu tenho uma dúvida. Perfeito, qual que é a dúvida? Ela, então, o dia que eu for fazer um brigadeiro para mim, como é que eu vou fazer? Aí eu falei com ela assim, mas como assim fazer um brigadeiro para você? Porque na minha cabeça estava lá, né? Eu já sabia, mas eu falei assim, ela não vai pegar e comprar 4 brigadeiros, 6 brigadeiros, que é o que a gente faz, né, Renato? Ela, não, então, tem dia que eu pego e eu tô afim, Danilo, eu tô no meu dia, aí eu pego um filme, e aí meu marido, ele trabalha viajando, aí eu sento, aí eu faço uma lata inteira de brigadeiro, aí eu coloco, eu gosto de comer metade quente e a outra metade eu coloco na geladeira. Então, aí ela foi citando, e ela foi, tipo, eu fiquei Aquela envolvido. emoção Não, eu toda. quase fechei o olho, eu falei assim, gente... deve ser gostoso demais fazer isso, porque em um momento da minha vida eu fiz. Aí ela pegou e falou isso, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos calcular a quantidade energética desse brigadeiro, beleza? Para você começar a ter uma noção do que você está fazendo. Aí eu fui lá e calculei, mostrei para ela e falei assim, agora olha essa comparação de quilocaloria, olha na sua dieta quanto que tem. Você entende que é quase um dia inteiro de comida? Você entende que é isso, isso, isso? Você entende que essa refeição também não vai te deixar saciado? Você já estava em déficit, abaixando o percentual, você vai te deixar com mais fome no outro dia? Então, você não deve fazer uma lata de brigadeiro inteira e comer. Você pode fazer isso uma vez ou outra, mas o quê? Essa sua refeição mas vai estar extrapolando. Mas é algo que se eu fosse você, eu não faria. Com qual frequência você fazia isso na sua vida? Ela, 2 vezes na semana. Meu Deus! Aí eu falei assim, sério, 2 vezes na semana? Ela, tá explicado porque eu não tinha resultado. Exatamente. E com o personal, treinando, seguindo a dieta ali, comentando alguns errozinhos, sabendo que 2 vezes por semana, só ela sozinha, porque isso é o que eu expliquei para ela, eu falei assim, como que você sozinha, no momento que você gosta de lazer que você criou, você vai estar ingerindo 2 latas inteiras de leite condensado, fora as outras coisas que ela comia, e os outros eventos sociais que ela tem, que ela gosta de sair, ela tem amigo, o marido dela fica fora e volta, e quando volta ele quer sair com ela. Eu falei assim, é evento demais, é energia demais, e o seu corpo, além de não dar motivo para você poder abaixar a percentual de gordura, você está dando motivo para você ganhar gordura. Exatamente. É engraçado, eu vejo isso acontecer muito com os meus pacientes, é o seguinte, as pessoas, elas entendem que a dieta delas, que tá ali no papelzinho, tá ali no aplicativo, parece que elas entendem que aqueles alimentos combinados daquela forma, eles têm o poder de emagrecê-las. Aí elas vão lá, elas fazem a dieta toda, elas fazem todas as refeições da dieta e, eventualmente, faz essas 2 panelas de brigadeiro na semana. E é engraçado, parece muito óbvio, mas não, elas falam, eu estou fazendo a dieta. Tudo bem, eu estou comendo meu brigadeiro aqui, mas a dieta deveria estar funcionando, ela deveria estar me emagrecendo. O brigadeiro eu estou comendo aqui meio à parte, mas a dieta eu estou fazendo. E elas acreditam nisso, eu estou fazendo dieta. Ah, você faz dieta? Faço. Ah, meu café da manhã, posto café da manhã, as comidinhas tudo bonitinho, mas está fazendo isso em paralelo, matando todo o déficit. Então, a pessoa, às vezes, ela não tem essa noção. Ah, por isso que eu não estou tendo resultado. Parece que você contou uma novidade para ela. E, né? Eu falei assim, oi, Danilo, mas sério? Por incrível que pareça, né, Renata? É novidade, gente. Porque na hora que eu falei isso com ela... Ela assustou. Não, ela parou e falou assim, peraí, Danilo, então... porque ela tinha comentado que fazia tudo certo. Eu falei assim, olha, quanto mais certo você faz e o resultado ele não aparece, isso ilumina que você está errando demais. E a gente vai encontrar todos esses erros. E aí a gente foi fazendo um mapeamento. E aí ela comentou comigo, ela falou assim, eu não tinha noção de que
uma lata de brigadeiro era tão calórica que tinha mais carboidrato que a minha dieta do dia inteiro. E eu falei com ela o seguinte, eu falei assim, e tem outra coisa, isso te deixaria mais com fome no outro dia, te deixando errar ainda mais. Aí ela falou assim, nossa, então tá bom, eu vou controlar. Aí ela, qual que é a solução que eu te me dá? Eu falei assim, olha, a solução que eu te dou é o seguinte, não faça o brigadeiro na sua casa. Pague um lugar bem gostoso para você poder comer 4, 6 docinhos, que é a nossa média, né, que a gente coloca. Essa média, ela funciona. E você vai criar o mesmo evento que você criava dentro da sua casa, com aquela memória toda. Você vai criar isso. Outro dia eu dei o exemplo, e a gente usa muito a substituição, né? A substituição do doce, né? Nossa. Justamente por fruta. Exato. E funciona, gente. Teve uma aluna minha que mandou lá, ela comprava uma tâmara que era, tipo assim, com chocolate industrializada. Eu falei assim, olha, você vai fazer o seguinte, você pode muito bem pegar a tâmara, aí eu falei com ela, você pega a tâmara, pega o morango e coloca o nibs. Ela, ai, Danilo, eu acho o nibs muito amargo, ou seja, treino de paladar. Eu falei, então, perfeito, a gente vai fazer o seguinte, então, para ela não ficar refém do industrializado, porque era caro, tá? E aí eu peguei e falei com ela, vamos pegar a tâmara, compra gotas de chocolate. E você vai pegar uma gota de chocolate e colocar. Você vai pegar a tâmara e dividir em 4. Você vai pegar uma gota de chocolate e colocar em cada um quarto dessa tâmara. Você vai parar o seu dia, você vai fazer um café, você vai parar, você vai colocar uma música, você vai ir para a cozinha, onde você gosta de fazer, aquela trabalho de home office, e você vai preparar isso, colocar na sua frente num prato bem bonito, e você vai pegar um quarto de tâmara e colocar com a gota de chocolate e vai colocar na sua boca e você vai mastigar. Antes de engolir, você vai mastigar, você vai sentir, você vai fechar o olho, você vai curtir. Antes de pegar o outro pedaço, você vai tomar um pouquinho de café, você vai limpar o seu paladar. Aí, na hora que você colocar de novo, você vai sentir isso e isso e isso. E as duas ainda, você coloca ainda outra com morango. Aí ela começou a fazer isso e no final ela deixou de ficar refém do industrializado. De vez em quando ela não fazia isso, comia só o chocolate puro. E hoje em dia ela fala, ai Danilo, eu gosto muito. E começou a ter um paladar um pouquinho mais acentuado para poder comer o nibs. Ela fala que ainda não é bom não. Ela fala assim, Danilo, é assim, é aceitável, entendeu? É Bruna Gama que gosta de nibs. Gosta É a bastante. dona do nibs. Então, olha só como é que é legal, né? A gente procurar entender que, sim, os prazeres com comida e bebida, eles têm que acontecer, mas qual que é a forma que eles estão acontecendo? E é o nosso papel, né, Renata, como orientador, justamente mostrar esses novos caminhos. Com certeza. Fruta, por exemplo, lá fora. Você atende muita gente lá fora? Mais brasileiros, né? Porque é um público que eu decidi trabalhar, porque a cultura canadense, a norte-americana no geral, né, é muito diferente da nossa. Então eles são assim, reféns de fast food, de comida congelada de baixa qualidade, muito embutido. Então assim, eu prefiro trabalhar com um público que já está mais amadurecido na nossa cultura, que são os brasileiros, do que iniciar um processo com todo. Eu precisaria de estudar a cultura norte-americana para eu conseguir alcançar essas pessoas. Eventualmente, no futuro, eu imagino que com o movimento ali, né, principalmente as pessoas que trabalham comigo lá, que eu trabalho numa empresa canadense também, elas veem, né, elas veem eu levando minha comida, meu lanche, eles ficam curiosos, perguntando, pessoas já me perguntaram sobre, né, mas se você atende, eu queria fazer e tudo mais. Eu não nego, não, mas assim, primordialmente o meu público é brasileiro. Ah, bacana. E É. tanto que vou deixar o contato, tá, da Renata para vocês poderem seguir ela na rede social. A Renata é seguidora de dieta, ela é disciplinada, ela aprende, ela é inteligente, ela aplica, ela consegue. A gente tem vários papos, né, Renata, a respeito da profissão, que é uma Sim. profissão que precisa de pessoas como você. E para você que tá aí, ó, achando que, ai, não dá para fazer, ai, nossa, o que eu vou fazer? Para você que está no Canadá, pode mandar uma mensagem para a Renata, que com certeza ela vai te ajudar. E tem uma coisa, Renata, que eu fico curioso, que é o seguinte: você falou muito dessa virada de chave, né? Ou seja, você teve a sua virada de chave, você teve clareza que você participava de um processo onde você tinha certeza que esse resultado você iria ter. Você teve as suas dificuldades, você teve as suas superações. Hoje em dia, Renato, quais são os seus objetivos com o seu corpo? Em qual momento você está? O que você deseja? Já que você tem esse sentimento de sim ter alcançado o melhor corpo da sua vida, as pessoas acham que é um fim, né? E eu queria saber de você, que está vivenciando isso, o que você acha desse ponto? Essa mentalidade é engraçada, porque eu já tive isso, né? Eu falava isso muito com a Daiane, eu falava assim, nossa, eu não vejo a hora de chegar no corpo que eu quero. E assim, é engraçado, porque você tem esse desejo, ele é real, ele é intrínseco nosso, só que quando a gente chega
nesse momento, que é o melhor corpo que eu já tive, que eu cheguei a visualizar esse momento, bem mais seca, com a musculatura mais tonificada, eu visualizei isso. Só que quando a gente chega, a gente está feliz, a gente conquistou uma parte da jornada, mas a gente não quer parar. A gente não quer parar, a gente sempre acredita que o corpo tem mais para ser explorado, que você tem mais estratégia para colocar, que você ainda tem coisas para melhorar na sua rotina, mais coisas para aprender, novas estratégias. E aí você não quer parar, você fala, o quê? Se eu conseguir chegar até aqui, eu consigo melhorar muito mais. Eu fico falando, né, do abdômen, que eu sou doida assim para começar a aparecer mesmo os gominhos, estilo Bruna Já tá Gama. aparecendo, porque ela jogou a régua lá, no topo da cadeia alimentar. É isso que acontece. Depois que a gente atinge aquela coisa que a gente achava que era tão difícil, quando você chega, você olha para trás e fala, uai, já cheguei? Não, então peraí, então deixa eu subir meu sarrafo aqui mais um pouquinho. Então, assim, abdômen, por exemplo, que era uma coisa que estava mais difícil de chegar, porque ainda não estava no momento de chegar, deu uma chegada, eu falei, uai, mas se eu conseguir até aqui, eu consigo. Então, agora eu quero mais marcadinho. Isso é muito gostoso, porque você toma prazer pelo processo. Não é aquela coisa sofrida. Ah, eu tenho férias em janeiro, então eu tenho que fazer uma dieta aqui, dar uma secada para eu ir para as férias. Acabou as férias, você volta para aquela rotina sua toda desregrada. Então, isso é muito ruim. Você fica naquele efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, e é o que você fala. Você vai distribuindo gordura no seu corpo, a sua composição vai ficando toda bagunçada por causa desse vai e vem. E nesse processo, não, você toma gosto. Eu falo que não é uma dieta temporária, é um estilo de vida que você adquire. Você simplesmente vira a chave, você é uma nova pessoa, você quer sempre aprender mais, você quer sempre evoluir mais, você quer sempre exigir mais um pouquinho do seu corpo, e é gostoso demais ver essa transformação. Perfeito. Isso é muito legal, Renata, de escutar, sabe? Porque tem dois pontos que eu quero comentar. Quando uma pessoa me procura, tem gente que fala assim, Danilo, eu quero melhorar, mas eu não quero ficar de tal de maneira não, coisa e tal. Se eu ficar perto disso, já tá bom. Eu falei assim, olha, eu vou te ensinar uma maneira de pensar e raciocinar e de tomar decisão, que se você conseguir aplicar isso na sua vida, e eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você vai se esforçar, essa mesma rotina que te tira de 30% para 25%, de 25% para 20%, de 20% para 15%, com, claro, os obstáculos inerentes a cada questão, a cada jornada, a cada ponto, né, dessa jornada, com certeza você vai querer sempre um pouquinho mais. Porque quando você conquista e você vê que aquilo é seu, que você tem o domínio da situação, que você não vai chutar o balde, você quer sempre mais. E tem um outro perfil também, Renata, que é aquele perfil seguinte, que as pessoas muitas vezes elas acham, e isso acontece muito de pessoas que são inseridas dentro de um ambiente que elas não gostam, mas elas suportam porque elas dão raça para poder ter um resultado. Sabe o que essa pessoa fica esperando? Ela fica esperando o seguinte, quando que vai acabar? Pensando em voltar para a vida antiga, só que ela não entendeu que a vida antiga dela é um reflexo, na verdade, da composição corporal dela, é justamente o somatório das ações que ela tem da vida que ela escolheu. Exato. Então, quando você é inserida dentro de um planejamento que você não gosta, mas você dá raça, você tem clareza do que você quer, você é uma pessoa super resiliente, porque para poder aguentar uma dieta ruim, repetir ela todo dia, você tem que ser muito foda, entendeu? Você tem que compreender o seguinte, o ambiente que faz você melhorar, ele vai ser o mesmo ambiente que faz você manter o seu corpo. A gente fala, né, Renata? A nossa dieta ela é gostosa com mais comida ou com menos comida. Exatamente. Então, é muito legal isso. E você citou uma conclusão que eu ia ter, que é o quê? Mudança de estilo de vida. Você consegue, Renata, eu teve um exemplo ontem que eu usei, que é o seguinte, quem não segue dieta, eu compreendo muito bem quem não segue dieta. Sabe por quê? De forma análoga, existem outras pessoas que não seguem dieta, ou melhor, que não tiveram a oportunidade de ter uma Renata, de ter um Danilo para poder orientá-las, tá? Porque é assim que funciona, com um bom Exato. direcionamento e uma boa razão, eu tenho Faz toda a certeza que diferença. você vai fazer. Então, existe o grupo das pessoas então, que não seguem dieta e tem um grupo de pessoas que seguem dieta. Por exemplo, se você pegar uma Renata, ou o Danilo, ou então qualquer pessoa que já segue dieta há mais tempo, e principalmente se a pessoa já tem o benefício de fato de seguir a dieta, e colocar num lugar onde você vai falar com ela o seguinte, olha, aqui ninguém segue dieta e você também não vai seguir. Sabe quantos dias você duraria num lugar desse, Renato? Gente,
Não dura 3 dias. A gente não A gente consegue. chegou à conclusão nisso. Teve uma aluna nossa que viajou e aí ela falou assim: Ah, Danila, eu comecei a me permitir. No terceiro dia, ela falou assim: Gente, eu não aguento mais. Não aguento mais. A gente muda completamente a mentalidade. Quando eu estava vindo para o Brasil, a minha mãe, né, falou: Ai, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que não sei o que. Eu falei: Mãe, eu estou num estilo de vida totalmente diferente de quando eu saí daqui. E ela falou assim: Ai, mas nossa, você veio para o Brasil, já tem quase 2 anos que você não veio, e aí você tem que aproveitar as coisas. Eu falei: Mas o meu aproveitar hoje em dia é outro. Eu tenho prazer de fazer o que eu faço. Se eu viver a rotina que eu vivia há uns anos atrás, eu vou me sufocar aqui. Não vai ser prazeroso para mim, porque o que me causava prazer lá atrás não é o que me causa prazer hoje. E é aí que a gente percebe. Poxa, eu não vivo no exagero mais. Eu não vivo naquela mentalidade mais de tipo, estou de férias, então eu posso relaxar. O meu relaxar é estar dentro da minha rotina, o meu relaxar é estar na minha dieta, é ver que o que eu faço me traz resultado, que não perturba o meu processo. Isso é que é relaxar para mim. Perfeito, ou seja, você ressignificou o que te dá prazer. Existe um termo que fala, gente, liberdade, na verdade, é quando você pode fazer e você decide não fazer. Exato. Porque se você pode fazer e você faz sempre, você não é livre, você é um escravo. Exatamente. E isso é um patrimônio, né, Renata? Às vezes a gente comenta isso, mas lembra, gente, isso é um patrimônio construído, isso é algo que muitas vezes há 2 anos atrás a Renata não tinha clareza disso. Então, você pode construir esse patrimônio e não existe momento certo. O que a gente mais escuta, eu tenho certeza que a Renata escuta, sendo que hoje ela é um exemplo, o que as pessoas fazem? Não, Renata, eu estou me preparando para ir em você. Falei, que preparação? O mundo já te preparou, você já está errando pra caramba, vem aqui comigo agora, que eu vou pegar e vou dar um jeito nisso junto. Exato. Por Não, quê? Porque a mudança, gente, ela não tem momento, não. A mudança ela tem que ser feita agora. Ontem o Alessandro postou um texto que ele fez uma quantificação de quantas semanas você ainda tem no ano e pegou uma idade lá, 26 ou 28 anos, e mostrou para você que você já perdeu tantas semanas. Depois ele fez uma simulação com um número de grandeza um pouco menor. Eu conheço a cabeça do Alessandro, eu acho ele fantástico. E aí ele colocou o seguinte, ele usou um número grande, que foram semanas, que já passaram, e um número pequeno para falar quantos verões você ainda tem. Colocou ali a média da vida do brasileiro, 74 anos, e colocou. Uma pessoa que já viveu 26 só tem mais 50 verões. Para o quê? Para você poder pensar que a vida ela é agora. E se você for pensar, 2 anos para você poder mudar a sua mentalidade, aonde hoje você é mais feliz, não é? muito mais. E eu me sinto muito mais capaz, não só de mudar a minha vida, os meus pensamentos, né, as minhas estratégias, né, o que eu vivo na minha vida, mas capacidade para transformar a vida de outras pessoas. Isso é muito mais gratificante. Eu falo assim, gente, a gente acha que a gente vai aprender, a gente vai fazer para a gente. Não, a gente tem o poder de mudar a vida das pessoas, de fazê-las viver o que eu vivo, o que a gente vive. Isso é gostoso demais. Tem um ponto, né? A gente que tem a possibilidade de ser orientado, porque a vida me orienta, vocês me orientam. Eu falo, a gente aprende a todo momento. E à medida que a gente tem algo que é muito bom pra a gente quer passar isso pra frente. É Eu falo uma assim, gente, ansiedade gostosa que falei, dá. como que essa pessoa não está vivenciando isso? Na verdade, a gente fica indignado. A gente fala assim, gente, isso é tão bom que não pode ficar só comigo. Não pode. Não pode ficar só comigo. Eu quero passar isso um pouco para frente. Eu quero que as pessoas sintam isso que eu estou sentindo. É um estado, é uma vibração, é algo totalmente diferente. E o mundo, né, Renato, a gente tem que informar o mundo que a gente mudou. Você mesmo falou, pô, mãe, peraí, calma. A minha diversão é outra. Eu quero sentar com você, quero conversar com você olhando no Exato. seu olho, eu quero te dar Aham. um abraço, eu quero sair para a gente poder fazer alguma coisa. A gente começa a ver que o prazer com comida e bebida ele existe, como no nosso caso a gente coloca limite para ele, a gente dilui ele no tempo, e no final das contas, no final de cada dia, a gente está divertindo o mesmo tanto que todas as outras pessoas, porque a gente coloca muito mais emoção, muito mais atenção, o tempo de qualidade nos outros prazeres que existem, né? E as pessoas esquecem que existem outros prazeres. Com certeza. E as pessoas que estão no entorno ali, eu acho que elas se sentem até mais importantes, porque a importância não está na comida e na bebida mais. Você vai visitar um parente, igual eu estava aqui, né, visitando as pessoas percebem que a sua atenção está muito mais para elas do que para o ambiente, para a comida e para a bebida. Ai, vamos comer, vai acabar o horário do café, não sei o quê, um hotel, alguma coisa desse tipo, né? Você está ali para aproveitar as relações. Isso é gostoso, isso traz uma tranquilidade para a gente e fica de ensinamento para as pessoas que estão ali. Perfeito. Libera carga cognitiva, né?
para a gente poder olhar, comeu, mas espera aí, não, deixa eu prestar atenção mais aqui. Uma coisa, Renata, que fica muito claro, já tinha claro nisso, conversando com você pela internet, mas conversando assim pessoalmente é tão mais É gostoso, não é? muito melhor. Eu tô vendo, Renata, que eu, na verdade, né, confirmando o que eu já tinha visto, porque você é uma pessoa diferente. Você hoje é uma pessoa que se controla muito mais, você é uma pessoa que está crescendo não só na composição corporal, mas uma coisa muito importante na sua vida. Uma coisa que eu percebo, que eu vejo uma Renata diferente, é justamente isso. Você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que pegou tudo. Eu sei as dificuldades que você teve. Eu sei as dificuldades que você teve quando você foi mudar. Eu sei as incertezas que você teve, que você compartilhou lá comigo. E eu falei, não, Renata, é isso mesmo. A vida é assim. Você precisa ser incentivada, você pode fazer. E isso foi muito bom. E ver você aqui falando isso, e é um exemplo, né? A gente fala que não, mas venha pela dieta e fique pela transformação. Você é da área, você promove isso para outras pessoas. O quão importante foi essa mudança sua, porque não muda só um setor, nós somos interligados. Como é que foi para você essa Exatamente, mudança? exatamente. É muito bonito olhar para trás e ver que eu peguei uma esfera da minha vida com habilidades ali necessárias para eu crescer naquela esfera e eu simplesmente amadureci essas habilidades e eu fiz a abrangência dessas habilidades para todas as outras vertentes da minha vida. E porque um hábito, um bom hábito, ele nunca anda sozinho, né? A gente fala muito isso. Quando você começa a perceber que você consegue ser consistente, que você consegue ter disciplina, que você consegue dormir a quantidade de horas que você precisa, que você consegue falar não para as coisas, você fala, uai, peraí, se eu consigo fazer isso para alimentação, para consistência no treino, para acordar cedo, eu tenho força para fazer qualquer outra coisa. Deixa eu testar. Eu preciso de ler um livro, eu preciso de ler tantas páginas por dia, uma meta que eu quero colocar para mim. Você vai lá e faz. Porque você já está amadurecido naquela habilidade de fazer o que tem que ser feito, não fazer o que você quer. E aí você começa, poxa, isso aqui é bom para mim. Isso aqui, se eu colocar essa meta aqui de fazer tantos posts, né, em tantos dias, porque eu quero levar conhecimento para as pessoas, quando você vê aquilo feito, você fala, meu Deus, assim, eu cresci demais, eu amadureci demais. Eu preciso de pegar essas mesmas estratégias e ir melhorando várias áreas da minha vida. Espiritualidade, tempo com a família, a questão da dieta, do treino, a questão profissional e começar a ter consistência em várias dessas coisas. Foi muito engraçado que no final do ano passado eu estava pulando muito o cardio. Pulava demais, eu estava treinando muito bem, mas o cardio eu dava sempre aquela escorregada. O Eu falava, Miguel, o Miguel. o Miguel e Danilo fala, o corpo de quem faz cardio é diferente do corpo de quem faz só Até a musculação. energia é diferente. Eu falei, gente, eu tenho que experimentar o que esse pessoal faz, mas eu estou pulando demais, eu preciso fazer uma meta para mim que seja assim, um negócio que eu não vou poder furar. E principalmente por causa do Instagram, né, eu falei, eu tenho que tornar o compromisso público também, que acaba dando uma forcinha a mais para a gente. Eu falei, o ano de 2024 é um ano bissexto, eu vou fazer 366 dias de cardio. Vou fazer cardio todos os dias. E eu vou incentivar as pessoas, que as pessoas vão ver os posts todo dia, os stories, e tem lá o clichê do reloginho, né, marcando lá quanto tempo que eu fiz e tudo mais. Foi exatamente isso. Eu vi que eu estava vindo com uma consistência muito bacana na dieta e nos treinos. Eu falei, para eu parar de furar o cardio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a consistência que eu aprendi a ter na dieta, a consistência que eu aprendi a ter no treino e vou aplicar numa outra coisa, que é o cardio. É só eu pegar a habilidade e fazer a abrangência. E eu já estou quase no final do ano, não furei o cardio nem um dia. Ó, Cardio parabéns, todos parabéns. os dias, no dia que você não quer, no dia que está difícil, no dia que você está cansado, no dia que você não tem hora para fazer e você vai fazer 11h30 da noite, não tem problema. E o pessoal fala assim, ai, mas cardio não precisa fazer todo dia. Realmente, não precisa fazer todo dia, mas a consistência que eu prometi que eu teria lá no início do ano, eu vou terminar no dia 31 de dezembro falando. Eu prometi que eu ia fazer e eu fiz. Poderia ter sido 30 dias, mas não prometa o que você não pode fazer. Prometeu, cumpra. Porque quando a gente não cumpre, a gente condiciona o nosso cérebro ao fracasso. A ele acostumar com aquilo que você determinou que você ia fazer, não fez, não aconteceu nada, ninguém morreu, ninguém passou mal, você condiciona o seu cérebro. Não, não tem problema não fazer. Então, a partir do momento que a gente cria uma regra, cumpra. Porque quando a gente chega lá no final, a gente fala, poxa,
eu fiz o que eu prometi que ia fazer. É um sentimento maravilhoso, assim, a gente se sente capaz para fazer qualquer outra coisa. Então, é um crescimento muito grande. Perfeito, ou seja, potencializa quando você cumpre, quando você é coerente perante o que você determinou, Isso. e o contrário te joga muito para baixo, ou seja, você fica permissível quando você permite que um erro acontece. É nesse dia que você deixa de ler as páginas que você iria ler, que você assiste uma série a mais, que você não trata as pessoas bem na rua, que você começa a ficar permissível. Por quê? Porque você não teve uma perda muito grande, não teve um reforço negativo para Exato. te colocar de volta na linha. E a vida é assim, por isso que você deve ser sempre responsável pelas suas ações. Isso é uma coisa muito legal, ô, Renato, que você fala, porque eu vejo isso, as pessoas às vezes fazendo certos compromissos, mas eu falo, gente, faça um compromisso palpável. Não é o compromisso das outras pessoas, é o compromisso com você mesmo. E outra coisa, dentro de um range onde você sabe, vai ter ponto positivo e negativo e vai ter dor. Vai aguentar a dor? Beleza. Pode ainda colocar ali um fator ainda de ajuste? Pode, com certeza. Mas é sobre isso, é sobre ter disciplina. E uma coisa que eu aprendi muito, Renata, lá com o fisiculturista, eu pensava na vida de um fisiculturista, falei, gente do céu, esse cara tá abrindo mão da vida inteira dele, inteira, o cara a nível profissional, para poder, muitas vezes, não é todo mundo que vira campeão. E eu falo assim, gente, se esse cara tivesse essa disciplina para ele poder fazer qualquer coisa na vida dele, ele Exato. daria certo. Qualquer coisa. Eu pensava sempre na parte de atleta. Eu falei assim, qualquer atleta, de qualquer modalidade, se tivesse um empenho de um fisiculturista, eles seriam muito melhores. Porque o cara que é fisiculturista, ele não erra. O cara a nível profissional, o cara bom, o cara que sabe fazer o que tem que ser feito, top 5 para cima, top 10 para cima, ele não vai errar. E aí o que acontece é isso, a disciplina que a gente tem, a gente começa a fazer tanto, gente, certo, a gente faz errado, a gente aprende, a gente faz certo, a gente não repete o erro. Isso. Só que é tanto acerto, que errar não vira possibilidade. Se eu for fazer, se mover isso aqui para cá tem que ser feito dessa maneira, eu não vou mover de uma maneira diferente. Exato. Não permito o erro. E isso vai desencadeando para outros setores da sua vida, só que o somatório do benefício de você fazer o que tem que ser feito, respeitar as regras, estando tá sol, tá chuva, tá triste, tá feliz, você tem uma regra, você tem um plano, você tem a disciplina que foi causada por uma clareza, onde você teve um objetivo e até mesmo com orientação ou não, que a orientação quando não é externa, ela tem que ser interna perante o conhecimento que você tenha, você faz o compromisso. Só que depois de tanto cultivar o curto prazo, o longo prazo chega. Parte da sua vida é longo prazo. Hoje, Renata, muitas coisas que eu vivo, eu já vivo meu longo prazo, que eu estou construindo há muito tempo. E eu sempre penso nisso. Existe um bom pensamento que a gente sempre tem que florir, né, a nossa cabeça e relembrar, que é o seguinte: quanto tempo da sua vida você está fazendo, passando algo que você já tem habilidade? E quanto tempo você está fazendo algo que você não tem habilidade? Por quê? Parte tem que ser de algo que está fora do seu grau de domínio, onde você se propõe a fazer, vai ter dificuldade normal, sabe por quê? Porque isso te tira do conforto. Com Então, certeza. toda vez que você estiver aí escutando a gente, tiver tudo muito fácil, a gente tem um clichê, essas frases que são clichês, ela tem muito por trás. Tem. Ah, nossa, se está muito fácil, é porque você não está se esforçando. Beleza, se você não parar para poder pensar, isso não vai te ajudar em nada. Só que se você parar para pensar o seguinte, olha, se está fácil é porque eu estou condicionado, é porque eu sou bom. Mas espera aí, a vida só pode ter coisas que eu sou bom? Não. Tem que ter um pouquinho a coisa ruim, sabe por quê? Porque na hora que a coisa ruim aparece, ela se ressignificou ela. Você fala assim, gente, a coisa ruim apareceu. Tá ótimo, tem um problema aqui, tem uma dificuldade, eu não consigo fazer. Exato. Então, ótimo, é isso aí. É. Porque é nesse momento onde você tem uma competência e o que o mundo te dispõe sobrepõe a sua competência, que você vai buscar uma habilidade, que você vai estudar, que você vai se esforçar, para que depois você use esse conhecimento, que a gente chama, né, de estado de fluido, que é de fluxo, para você poder usar o seu conhecimento de uma maneira mais tranquila. Ou seja, o treinamento, gente, ele é sempre difícil. E detalhe, ter coisa difícil na vida é bom. É Então, bom. na hora que aparece uma coisa difícil, sabe o que eu falo? Eu falo assim, ai, uma coisa difícil aqui, nossa, ainda bem. Antigamente era puta que pariu, uma coisa difícil. É Então, verdade. isso ressignifica muita Mas coisa. é quando a gente percebe o crescimento e a gente olha para trás e tem a clareza de, poxa, eu saí do ponto A, cheguei ao ponto B, mas como que foi essa trajetória? E você começa a perceber que para crescer você precisa sair da sua zona de conforto. Numa segunda vez, quando aparece você fora da zona de conforto, você fala, opa, eu vou entrar aqui e vou pular de ponta, porque eu sei que eu lá do outro lado eu saio melhor do que eu estou aqui. A gente começa a criar um prazer pelos processos, né?
como que eu posso dizer, processos inconfortáveis, né? A gente acaba criando amor por aquilo, porque a gente sabe que vai Atrás do chegar. problema tem um pote de ouro, né, Renato? A Exatamente, pessoa que está exatamente. solucionando o problema, ela gosta do problema. E o problema não procura quem não soluciona ele, não. Você sabe disso, né? E a Exatamente. Renata falou, gente, para poder existir a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, que elas vão existir, a gente não para. Eu acho que uma das mensagens, Renato, que você passa aqui é justamente isso. Vai ter erro, vai ter dificuldade, eu continuo. Se eu quero e tenho domínio, eu quero mais. Onde eu sou boa, eu busco melhorar. Qual é a habilidade que eu tenho que ter para conquistar a vida que você deseja. E eu queria, Renato, para a gente poder encerrar essa maravilhosa conversa nossa, você já comentou do impacto, né, que essas mudanças elas geraram em cascata para a vida, para a sua vida como um todo. Você é uma pessoa que alavanca na vida. Não existe nenhuma aluna nossa que a gente vê no nosso meio ali que continua seguindo dieta. A gente tira a carga cognitiva da pessoa para entender que estética é brinde, é parar de errar e o quê? Acertar mais. Você cada vez mais acerta mais e erra menos, e isso fica num estado de fluxo, ou seja, é sem esforço, sim. E qual que é a mensagem, Renato, que você tem para aquelas pessoas que escutam a gente, que estão no processo inicial, aquelas pessoas que estão no processo que tiveram ali um momento que a motivação levou elas até certo ponto e, de repente, elas regrediram. Qual que é a grande mensagem que você tem pela essa vasta experiência sua, não só como seguidora de dieta, mas também como profissional? Você poderia falar ali, ó, como um sussurro no ouvido dessas pessoas, literalmente. O segredo é confiar na clareza que você tem, de onde você quer chegar, foi o que a gente falou lá atrás, e não parar. As pessoas, elas param antes que aconteça, antes que o resultado chegue, pela ansiedade que elas têm em ver algo a curto prazo, ver algo rápido. Mas as coisas mais difíceis de conseguir são as coisas que duram mais tempo na nossa vida. Então, é preferível a gente ter paciência, confiar no processo, confiar num profissional que realmente tenha o conhecimento, que tenha caminhado, que tenha várias pessoas que caminharam junto com ele, e para te dar reforço nessa clareza e você não parar. Eu parei por várias vezes na minha vida. E só depois que eu entendi perfeitamente que ter a clareza e saber que o tempo vai passar, independente de você fazer ou não, faça a escolha de fazer. Fazer por você e fazer hoje. Eu até postei outro dia, eu falei, as pessoas falam assim, mas agora eu já estou com 30 e tantos anos, eu não sei, acho que agora meu corpo já não responde mais, eu deveria ter feito mais nova. Eu falei, hoje é o mais nova possível que você vai ser daqui para frente. Então, o dia de começar é hoje. Perfeito. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado por esse papo. É Imagina. sempre bom estar com você. Ver a sua evolução é sempre muito bom. A visão aqui do orientador, você se torna uma mulher mais forte, você se torna uma mulher melhor. Eu vejo você crescendo, eu vejo você encantando as outras pessoas. Todas as alunas pediram para te dar um recado, falando que você é ótima, que elas te adoram. Ah, Então, é sempre uma boa oportunidade para eu te ver. Conte comigo nessa jornada, não só como orientador, mas como amigo também, porque você está no caminho certo. É muito bom a gente ter isso. As pessoas, Renata, elas precisam de ser incentivadas. A exato. todo momento eu falava, Renata, vai. Não, Renata, é assim mesmo. E Isso. você foi e compareceu, e cada vez você se torna mais forte para você poder passar essa mensagem para frente. Obrigada, Danilo. Obrigada mesmo pelo convite de estar aqui, de estar tendo a oportunidade de passar um pouquinho da minha experiência, dos aprendizados que eu tive. Eu tenho certeza que tem várias pessoas aí que passam por esse início, né? E às vezes uma palavrinha que a gente fala aqui nesse podcast pode ser assim um fator impulsionador, né? Para as pessoas, para elas engajarem ali naquele processo delas. E eu agradeço muito por você ter essa energia que você coloca na gente o tempo todo, que não deixa a gente desistir, principalmente comigo na parte profissional, assim, foi um divisor de águas para mim a consultoria em todas as esferas da minha vida, mas principalmente na esfera profissional, por visualizar você como um profissional que eu me espelho, uma pessoa que realmente eu me espelho, é uma dinâmica que eu gostaria de sempre de ter na minha vida e de passar para os meus pacientes, e o grupo das meninas que, assim, é um presente estar ali. A gente é uma família, eu adoro cada uma das meninas. Queria conhecer, inclusive, todas elas pessoalmente. Na próxima vez eu quero encontrar com mais meninas. E é muito gostoso, é um ambiente muito fértil. E eu acho que a gente
só está começando o caminho aí, tem muita coisa para vir, tem muito resultado para alcançar. Eu estou muito animada e muito agradecida mesmo. Muito obrigada por todo esse carinho. Perfeito, eu agradeço você e deixo uma mensagem para você. Lembra sempre, o momento certo é agora. Você é a pessoa mais nova da sua existência daqui para frente. Adorei essa frase e nunca se esqueça, tá? O sucesso ele é pago antecipadamente. Se propõe a fazer e deixe para poder avaliar depois de 6, 12 meses. Pronto. Se foi bom ou ruim, você vai tomar a decisão. Geralmente sempre será bom. Muito obrigado, Renata. Obrigado a todos vocês que Obrigada. escutaram a gente até o finalzinho. Uma incrível conversa. Valeu demais e sucesso, Renata. Sucesso na Obrigada. sua vida. Lembra sempre, tá, gente? Eu vou colocar no descritivo aqui, Renata, para você poder colocar o Instagram. Você que está buscando uma orientação, você que quer buscar mentoras, eu assino embaixo. A Renata, ela faz acontecer. Ela é uma excelente profissional. Ela se mostrou excelente profissional e eu divido muito bem, tá, Renata? Parte profissional da parte de amizade. Então, se eu estou indicando aqui, eu boto a minha mão no fogo. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e tamo junto.